que a gente já... Deixa eu... Pronto, estamos gravando. Esse é o Toda Prosa de novembro de 2021, em que a gente está discutindo aqui o livro Angústia, de Graciliano Ramos, tá? Então, vamos ver, né? A Eliane acabou de fazer essa pergunta aqui, né? O título, né? Angústia. Eu não sei, até isso volta um pouco ao que a gente estava conversando, né, Cida, antes da gente começar aqui a gravação, com relação que eu disse que assim, me impactou muito. Eu acho meio difícil a gente não olhar esse livro um pouco pela perspectiva da vida do Graciliano quando ele escreveu esse livro. Porque o que acontece? Ele estava preso quando ele escreveu. Inclusive, eu li, eu não lembro onde, que tipo, quando teve o lançamento, ele arrumou, ele estava preso quando saiu. Ele escreveu na cadeia, né? Que ele foi preso pela ditadura Vargas, né? E aí ele não queria que fosse publicado, mas eu não me lembro quem foi que convenceu. Ele passou, né, o manuscrito para alguém do lado de fora e tal, e quando ele recebeu alguns manuscritos, né, alguns exemplares na cadeia, e tudo, ele estava preso, aí era tipo Olga Benário, né, esse pessoal que estava preso com ele, né, todo mundo quis um exemplar, ele autografou, disse que teve uma coisa meio assim, meio kafkiana, né? Você preso e fazendo um lançamento de livro preso, e os colegas de cela ali, de cárcere, lendo e assim, ganhando uma cópia, né? Uma coisa bem assim, meio surreal. Mas tem isso, né? No final do livro fala disso, né? Ele comenta isso, né? Quando ele mata lá Ih, meu Deus, tá vendo? Julião Tavares. Julião Tavares. Isso, E ele fala disso, né? De ser preso e escrever um livro lá na cadeia. Ele comenta 30 anos! 30 e é muito engraçado como me parece, pelo menos eu tive essa impressão, né? Então, peraí, vamos para a gente não perder, né? Por que eu falei isso? Porque eu acho que tem essa relação, porque ele escreveu preso, né? E isso se liga com uma outra coisa, que depois eu vou baixar Infância ou comprar um exemplar para ler, porque dizem que quando o Graciliano saiu da cadeia, falaram para ele: por que você não escreve alguma coisa sobre o que você viveu na cadeia e tudo e tal? Ele não escreveu Memórias do Cárcere. Memórias do Cárcere ele foi escrever depois. Ele escreveu Infância. E Infância tem um monte de passagens, né, que são muito violentas, né? Tem uma história que parece que é de um cinto, que o pai... É um cinto? Ou era um negócio que o pai fala que não estava, e o pai fala assim, não, eu deixei aqui. Ele fala, não deixou, você pegou. Ele fala que daí ele insiste com o pai que não pegou, e aí ele apanha horrores do pai, e depois não estava ali mesmo, o pai é que tinha colocado em outro lugar, e aí ele, né, assim, e o pai não se desculpa, né? Então, assim, parece que tem também muita essa questão da linguagem, né? Ele apanhando, né, dessa coisa meio agressiva, né? Para aprender a ler, escrever, essa forma de alfabetizar bem chula, né? Do interior, do início do século XX e tal, ou fins do século XIX. Então, assim, é curioso que... E aqui eu acho que esse livro está permeado de momentos em que parece que ele pensou uma atitude típica de tortura ou de algum de alguns maus tratos que você pode ver sofrer na cadeia, só que ele coloca deslocado em outra situação. Ele não coloca, tipo assim, como uma pessoa sendo torturada, mas é claramente um lance desses, quer ver? E aí eu acho que, por exemplo, eu achei assim horrível e ao mesmo tempo muito interessante que ele narra que uma das coisas que o pai dele gostava de fazer com ele quando ele era criança, ele fala que era para aprender a nadar, né? Que daí depois, quando ele aprendeu a nadar, o pai parou de fazer aquilo, mas que o pai enfiava a cabeça dele na água e a hora que ele estava quase se afogando, ele pegava e tirava. Aí punha de novo, que é típico, né? Aquela coisa de enfiar a cabeça da pessoa no balde, né? Numa bacia e ficar ali, eu não sei nem como é que chama essa técnica de tortura, mas se a gente vê esses filmes de ditadura... Na piscina a gente chama de caldo.
Caldo. Ah, tá. Caldo. Que a gente brincava de criança, dar um caldo. Não sei se Ah, vou te dar um caldo. aí verdade. empurra a cabeça até não aguentar mais. Olha só, gente, você vê, né? Uma coisa, uma tortura, as crianças brincavam. Engraçado, tem um. Isso é Oi, criança com criança. Oi, Regina, tudo bem? Mas isso é criança com criança. Isso é criança com criança. Né? Não é adulto fazendo isso, não, entendeu? Então é coisa de criança com criança. Mas eu não sei, porque caldo, quando a gente fala assim, tomou um caldo, tomou um caixote, eu conheço quando a gente está no mar, né? Aí vem a onda leva, aí é areia, tudo você gira, assim, aí fala que é um caixotinho, um caldo, Também, né? Tomou um caldo. Essa de caldo. fazer assim, eu não lembrava, na piscina, no rio, né? Minha infância, a gente brincou muito em água, rio, e assim, primos junto, né? E meus irmãos. Então, quem sabia nadar, aí também era uma parte de maldade, né? Aí fazia algumas brincadeiras, e aí eu que às vezes saía fora e tal, aí tomava caldo. É engraçado que quando eu era criança, eu lembro que um amigo do meu pai falou que ele ensinou todos os filhos dele a nadar, mas foi um pouco diferente. Ele falou de bebê, que ele jogava as crianças na água e ficava esperando. Se virar. Se virar. Ele falou que teve que a hora que o menino começou a nadar, o garoto já estava quase roxo. E ele falou, não, mas eu ficava na piscina, ele falou, todos os meus filhos eu ensinei a nadar assim, joguei na água e esperei. Que trauma. E disse que nadou. Então, assim... Que trauma, hein? Mas isso é interessante, porque a gente vê como é que como é que fala assim, qual é o signo da educação, né? Então, assim, essa educação brasileira que é pelo chicote, pela tortura, e é curioso isso, porque depois a gente diz, né? E isso foi uma coisa que uma menina, porque quando eu estava no Rio ainda, eu conheci uma canadense que ela começou a dar aulas de inglês para os meninos de rua. E ela estava precisando de umas doações na época do Natal e tudo, e eu fui, né, doei algumas coisas para ela e tal. Essas coisas assim, tipo sabonete, ela queria fazer uns kitzinhos para os meninos de rua e tudo. E aí um dia eu sentei para começar a conversar com ela sobre o assunto e tal, conversar um pouco com ela, porque ela era uma criatura assim, muito, mas muito diferente, assim, sabe? No sentido de ser muito humana, fora do que a gente está acostumado. E aí ela virou e falou assim, sabe, Nicole, uma coisa que eu percebi é a violência do nosso país, porque geralmente ela diz, ela não, né? Mas a gente, quando fala em violência, a gente fala assim, de pessoas de classe média para cima, né? É o standard, sendo assaltadas ou sendo, né, assim, sofrendo algum tipo de ameaça, a gente se refere à violência como criminalidade urbana, em geral, né? Traficante, né? Se for numa cidade maior, uma troca de tiro, né? Medo de bala perdida. No Rio a gente tem muito medo disso, né? Bala perdida, não sei o que e tal. E raramente a gente acha que nós somos uma sociedade violenta como um todo, né? E desse dia ela falou um negócio assim que, assim, acho que para mim foi um divisor de águas, sabe? Para pensar o país que eu vivo e a forma como eu encarava as coisas. Ela falou assim, sabe, o Brasil é um país muito violento. E ela percebeu, não sendo assaltada pelos meninos, ou com medo deles, ou andando entre eles, mas pelas histórias de vida deles. Ela falava alguns eram maiores de idade, mas a maior parte era menor de idade, na rua, na Lapa, né? E ela tinha uma coragem absurda. Ela ficava lá na rua, ela levava lanche para eles e dava aulas de inglês para eles. E ela falou que o primeiro menino que ela começou a ensinar, ele tinha um corte no pescoço, né, uma cicatriz, na realidade, de um corte que vinha daqui aqui assim. E disse que uma vez ela perguntou para ele, né, como é que ele tinha aquilo, não sei o que e tal. Ele ficou quieto, desconversou e tal. E um dia os meninos falaram. Né, os outros do grupo que conhecia ele não estava, e ela falou, mas por que ele tem aquilo, ele não quis falar para mim, não sei o que. Ela falou, aquilo lá foi o pai ou o padrasto que fez, entendeu? E que foi por causa daquilo que ele fugiu de casa. Então, assim, ela viu um histórico das crianças na rua, a maior parte tinha casa, tinha família, tinha às vezes namorada, às vezes já tinha até filho, né? E muitos, a grossa maioria na rua por causa de fugir de violência dentro de casa.
Então, assim, aí você vê, né? Esse cara que era colega de trabalho do meu pai, era um cara de classe média, média alta, um cara de, né? Não era uma pessoa, porque também a gente associa, a gente acha que é sempre as classes mais pobres que vão ser violentas, né? E esse cara, olha como que ele ensinava os filhos a nadar, né? Então, assim, a gente vê que a gente é uma sociedade que a gente ensina pelo tapa, pelo, né? Assim, oprimido mesmo, né? é um negócio muito assim. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tal sociedade cria os filhos largados, não sei o que e tal, mas é completamente diferente, porque às vezes a gente é meio que super protetor com os filhos, né? Não pode isso, não pode aquilo. Às vezes tem moleque dentro de casa, né? Marmanjo não presta nem para levar o prato na pia, né? Larga tudo. Mas é assim, né? A forma de educar é muito violenta, né? Eu não sei, eu acho muito. Talvez isso já esteja mudando, mas enfim, é curioso como ou talvez a palavra seja pelo mando. Não é uma coisa assim do tipo, vamos integrar essa criança nessa família? Então, tipo assim, olha, a partir de hoje você faz a sua cama, você tem que, tipo assim, tirou o tênis, põe não sei aonde, assim, uma coisa de você faz parte desse núcleo comunitário e você tem que ir se integrando, mas eu faço porque eu sou sua mãe, então eu estou te mandando fazer, né? Então, assim, você ouve muito, né? Eu falo, é porque eu mandei. Eu lembro que tenho uma amiga que, eu falo tinha porque o filho dela já é maior agora, né? Mas quando ele era pequeno assim, uns 10 anos, né? 10, 11 anos, não era pequeno neném, não. Ele era muito assim, aquela coisa, quanto mais você mandava, mais ele falava, não vou fazer. Então, às vezes, ele estava indo para o banho, se ela virava e falava assim, vai para o banho. Ele pegava e voltava para o quarto, sabe? Mas ela falava claramente para mim, não, porque a família é uma hierarquia, eu posso mais, eu mando, ele obedece. Eu falava, gente, que porra é isso, sabe? Então, não sei, eu ficava muito assim. Aí eu acho que é porque eu vejo a família como um lugar de amor, como, né? Deveria ser um lugar do amor. Só que a família é uma reprodução do Estado, na realidade, né? Se a gente for ler o Engels, alguém já leu esse texto do Engels? Acho que como é que é? Família, Estado e... tem família no nome, assim. E ele vai analisar a família e ele vê como a família é um núcleo que ele no caso é ela, né? É a família, o jeito que a família burguesa se estrutura, que vai possibilitar que o país e o Estado se organizem do jeito que ele é, sabe? É como se fosse... E tanto que eu me lembro que eu estava lendo, né, assim, sobre isso, e dizendo que o Lenin, quando se instaurou, né, o esquema, né, lá na União Soviética e tal, viraram e falaram para ele, mas você não vai, assim... Vamos pensar a família de outro jeito, não sei o quê, da mesma forma que foi pensar a religião e tal, de tudo, né? Ele falou, não. Ele não achou que tinha que pôr a mão naquilo, entendeu? Aquilo estava conveniente. Então, é curioso como essa coisa da família, ela reproduz um mando estatal e tal. E aí, não sei, eu acho que a gente... talvez a nossa primeira revolução fosse dentro de casa. Né? Então, assim, o que adianta eu sair na rua cheia de plaquinha, né? Fora isso, abaixo aquilo. Aí eu chego dentro de casa e falo com meu filho, não, você vai fazer porque eu estou mandando, que eu sou sua mãe, eu posso mais que você. Sabe? Uma coisa assim de... Eu não sei, para mim, é muito engraçado. E também eu fico eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu não sou mãe, né? Então, assim, eu também não quero... eu nunca virei para essa minha amiga e falei assim, você tem que fazer de outro jeito. Eu falava para ela, olha, eu acredito nas coisas diferentes, mas é a sua casa, é a sua família, é seu filho, né? Porque às vezes a gente fala, quando chega a vez da gente, a gente vai fazer igual ou pior, né? Porque aí não aguenta a criança e tal. Mas, assim, não que a gente não... Fala, desculpa, Eliana, eu estou aqui tagarelando. Tagarelando? Então, vou fazer um poema. Vou falar um poema do Nego Bispo. Recebi hoje. Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado, quando nós cantamos desafinando e dançamos
descompassado, quando nós pintamos borrando o que desenhamos enviesado, não é porque estamos errando, é porque não somos colonizados. Do bispo, Nego Bispo, hoje uma amiga mandou. Qual que é a última palavra? Não somos? É porque não somos colonizados. Colonizados, tá. Colonizados. Nossa, Mas aí você falou muitas coisas e que eu não vou conseguir, né, pescar muitas delas, porque o livro assim, sem querer, né, sair também, né, dentro da questão do livro do Graciliano, ele também aborda muito a questão da violência, a violência social, aí ele busca a questão dos escravos, das torturas, da forma da família, como que é o comportamento das famílias, mas que eu também fiquei muito incomodada, né, com essa miscelânea toda, o comportamento das famílias, o homem muito machista, a mulher muito submissa, sem ser. Ela não. A mulher, a gente percebia que a mulher não é submissa, mas ali dentro do contexto ela se coloca como submissa. A questão da sexualidade muito opressora, tendo que ficar se subjugando às questões do homem e tudo mais. Mas de tudo isso que você falou, eu queria ver se a gente conseguia fazer duas coisas. Primeiro, será que tem... Você não usou essa palavra, não. Será que a gente vai melhorar? Será que a gente vai mudar? Eu tenho esperança que sim, porque com todos esses percalços, o país, apesar que já vai para 500 anos para lá, ainda é novo em relação a muitas outras sociedades, né, que têm outras perspectivas. A outra questão, quando você falar que eu não sou mãe, mas você é filha. Então, de um pai, é filha de uma mãe, e que dá para poder perceber essa questão do núcleo. E daí para frente, eu acho que nós só temos a contribuir para melhorar essa questão do núcleo, né? Porque a minha família mesmo não era... Eu falo assim, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai, eles não eram carinhosos de pôr a gente no colo, beijar, não tinha esse carinho. E os meus pais tentavam, mas meu pai já punha a gente no colo, já ficava qualquer coisa e fazia já melhorou um pouco, né? E eu acredito que nós, aqui, eu e a Cida, na faixa etária, que a gente tem algumas dificuldades, mas os nossos filhos conseguem reconhecer que a gente tem um carinho, de repente não fala, eu te amo, eu abraço, eu beijo, mas eles já conseguem reconhecer, e quando chega nos netos, aí é incrível como que, no caso, a Cida ainda não tem neto, mas no caso a Carolina, que tem o Miguel, gente, mas o Miguel é de um carinho. Ele liga e fala, vovó, eu te amo. E assim, aí eu vejo que é todo um processo, né? Que a gente pode estar... não vai mudar de hoje para amanhã, mas essas nossas discussões nos deixam atentos, né? Que a gente conecta tudo, conecta o livro, conecta a nossa vida, conecta outras questões geral do mundo. Nossa, você falou muito que até a gente absorver tudo. E daí a minha esperança é que a gente possa melhorar. Porque quando eu fiz a pergunta da questão da angústia, eu fiquei um pouco angustiada com esse livro, sabe? Porque... Nossa, é muito. E olhar pela visão do Graciliano. E eu não fiz isso que você falou, que eu queria fazer. Quem foi Graciliano Ramos? Aí eu falei, vou lá pesquisar, vou lá olhar. Esse negócio do presídio, que ele foi preso. Eu não pesquisei nada para deixar a leitura acontecer e aqui, na nossa conversa, a gente começar a ir para os outros lados, né? E é
incrível, Nicole, como tudo está conectado. Tudo, tudo, tudo. Mas, Eliane, só para, assim, essa questão de... são opções, né? Assim, a gente, quando está na crítica literária, na teoria, enfim, né? Quando a gente está estudando, né, literatura e tal, a gente tem caminhos de pesquisa, né? Então, tem gente que vai fazer essa crítica que a gente fala que é mais social, né? Então, que entra no livro por essa via histórica, mas no sentido assim, de pensar que um texto ele não se descola da situação e do contexto histórico-social em que o escritor escreve, né? Então, assim, por exemplo, então aqui como isso, vamos dar um exemplo. Essa seria, por exemplo, não digo uma abordagem, mas uma coisa um ponto que a Cida percebeu, né, ao dizer que ele começa deixando bem claro aquele nomão do avô, né, Trajano, né, que tinha 5 ou 6 nomes, muitos nomes, né, e ele era um fazendeiro de grana, né, tinha dinheiro, tinha poder, né, onde ele mandava, né, os outros baixavam a cabeça, obedecia e tudo mais. E a coisa vai mudando, né? Que quando o menino conhece esse avô, já era um pouco diferente, tanto que o avô ia encher a cara e o cara que tinha sido escravo na fazenda dele já não era mais, né? Já tinha acabado a escravidão há um tempão. Ele até narra eu esqueci o nome desse personagem, mas é um senhor que ele falava que era muito distinto, quer dizer, ele tinha se aprumado, trabalhava, né? Tinha lá a vida dele, tinha conseguido tudo. Ele ficava com dó do Trajano, né? Porque o velho bebia até quase não poder mais. Ele levava o menino levava o senhor para casa e ele ouvia, né? Ele disse, eu nego, não sei o quê, falar aquelas coisas, insultar como se ainda fosse escravo, e ele não fazia nada, porque ele falava, nossa, esse velho aqui, né? Então, assim, ou talvez por uma submissão, né? Por aprender, a gente não fica muito claro, né? Se ele tinha aquela sensação de dever ainda, né? Mas me parece que era uma coisa assim, que ele fica, não sei, me parece que ele sentia um pouco era de dó do velho, né? Assim, quer dizer, ele já estava em decadência, né? Em franca decadência. Aí ele morre. E aí o pai, que ficava só na rede lendo, que não tomou conta de nada, vai perdendo tudo e fica só com a vila ali, né? Com uma casa de vila. Né? Então, quer dizer, e aí foi isso que a Cida percebeu, né? Que para esse pai já ficou só Camilo Pereira da Silva, né? 2 sobrenomes, um nome só. E aí, quando morre o pai, ele é Luiz da Silva só, né? Quer dizer, é um Zé Ninguém, né? Assim, aquele nomão acabou e acabou tudo. Ele vai parar até, assim, você vê que ele parece que ele é enjeitado, né? A gente não sabe como que ele se criou, mas a gente sabe que ele ficou muito mal ajambrado no começo da vida, né? Ele morava num lugar... Como é que era a história, gente? Do quarto, que dava para... O que é que dava para ouvir? Eu esqueci. Ou dava para sentir o cheiro. Era uma coisa... Cida, seu microfone. A gente... Até a descarga do quarto ao lado, o movimento, sabia tudo, né? Que ele morava num quartinho. O café, né, a hora do café, a hora do almoço, sabia tudo. Mas ele faz menção a uma coisa específica que dava para ouvir ou sentir o cheiro durante a noite, que aí você vê que é um negócio assim, que ele tinha um quartinho de pensão, mas muito vagabundo, numa pensão bem complicada. Era o osso, não era do osso do Dionísio? Não era o osso, não. Não, Dagoberto. Não. Do Dagoberto. O menino deixava o osso. Não, era um negócio... Isso é outro local, negócio, né? Gente, agora eu esqueci, mas era um negócio que ele fala algumas vezes no livro, que ele falava assim, que dava para... Como se fosse assim, por exemplo, à noite ficar sentindo o cheiro de um esgoto passando perto da janela. Era algo nesse nível, entendeu? Que aí você vê que ou era barulho de rato, não sei. Enfim, dá para você ver que é um negócio assim... O rato é horrível. Também. Então, assim, dá para você ver que era uma coisa bem... Até o cheiro do esperma ele menciona que sentia. Do gozo. Quando ele do vizinho que chegava, é verdade. Não é quando ele entra no quarto da prostituta? Aquela também, prostituta sifilítica, aquela mulher horrorosa, lá, né, assim, muito mal. Que ele fala que entra e sente um cheiro de perfume misturado com um cheiro de esperma, né? Assim, isso, o Graciliano, ele é muito... Sabe quem que o Graciliano me lembra? Nessas narrativas muito, assim, cruas, né? Igual aquela história de ficar ouvindo a vizinha, né? A dona Rosália com o marido, né? Mandando ver lá, porque o marido era
cheiro, né? Então, quando vinha... que é aquela hora, né, que ele ouve tudo, né, o gemido, não sei o quê, entendeu? E aí a criança chorando, o barulho do xixi, né, que dá para ouvir. Ele me lembra o Cellini, o Luiz Ferdinand Cellini. Ele tem um livro que chama Viagem ao Fim da Noite. Esse livro é maravilhoso. O Cellini é uma figura muito assim controversa, porque depois ele ficou abertamente antissemita, ele escreveu panfletos, ele chegou ao ponto de escrever panfletos nazistas, entendeu? Ele era uma criatura muito estranha. Enfim, era um nazista, mas ou simpatizante, né? Porque era francês, não era alemão, enfim, não sei como é que a gente definiria isso, mas enfim, nazista. Só que esse livro é um livro absurdamente maravilhoso, porque ele pega e mostra a história de um rapaz. Ele sai para ele era estudante de medicina, tinha lá 18, 19 anos. Aí começa a Primeira Guerra Mundial, porque aí isso também é uma questão, né? Porque na França eles chamam de a Grande Guerra, não é a Segunda Guerra, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, a guerra é a segunda. Para eles é a primeira, né? Que é uma guerra assim muito meio que assim, assim, né? Marcador de divisor de águas para eles, né? Então ele sai para a Primeira Guerra, né, para servir e tudo, volta machucado e tal, e aí ele é aquela pessoa assim que ele é bem assim marca essa coisa dessa geração pós Primeira Guerra, né, que por exemplo nos Estados Unidos ficou como acho que geração perdida que chama, né, então essa galera que foi para a guerra aí voltou. E o que ia fazer, entendeu? Encontrou, e depois um país que, no caso dos Estados Unidos, que vai ter uma decadência, né? Tem o crash da Bolsa em 29, enfim, a coisa vai seguindo de uma maneira meio decadente ali, né? Nesse período entre guerras. E aí ele fica, quer dizer, ele ia ser médico, eu não sei se ele... Agora eu não me lembro, porque já tem algum tempo que eu li o livro, foi no começo da pandemia, mas eu acho que ele chega a virar médico, ele chega a virar médico depois que ele volta, só que ele começa num negócio assim, por exemplo, ele vai e fica um tempo na África, numa colônia, aí ali dá para você ver todo o esquema da presença francesa na África, aí ele volta, ele passa um tempo nos Estados Unidos para tentar a vida lá, e aí depois ele volta para a França, vai para um subúrbio, então assim, você vai vendo quando ele está na França, no subúrbio, é muito interessante, porque ele tem uns pedaços que ele mora num prédio, assim, tem a vizinha que batia nas crianças, aí é bem aquela cena, eu lembrei muito daquela cena que tá lá a mulher no ralo e rola com o marido, e a criança, nossa, gente, quem que tá com um carro passando, assim, É aqui em casa. Passa muito? Vou fechar. Tá. Aí, enfim, mas aí o que aconteceu? Obrigada, Eliane. Aí o que aconteceu? Ele ouve, né, a criança chorando, aí a mãe, puta que pariu, né? Não sei o que, vai lá, briga com a criança, Então você vê que é esse ambiente, né? E que não tem uma. Você vê que o sexo ali, ele tá saudável no sentido de que os dois estão aproveitando, mas não tem aquele entendimento de que, nossa, meu filho está chorando, deixa eu ver o que está acontecendo. Eles parecem que aquela dona Rosália parece que ela pouco se lixa para os filhos, né? Tanto que ela fala que ela só não põe a empregada para correr por causa das crianças, né? Tanto que no início eu achei que fossem as crianças da empregada, que ela ficasse com dó, porque ela fala, né, que a mulher sai arrumando um homem para tudo quanto é lado, eu achei que ela fosse aquelas, né, aquelas mulheres que vão tendo filho, né, de um de cada cara, não sei o quê, e não, enfim, mais livres sexualmente, digamos assim, né? Mas não, os filhos são da mulher, né? Então, assim, você vê que ela parece que não está muito aí para as crianças, né? O vizinho da frente, né, que é aquele que chega depois, que é um meio esquisito, que tem 3 filhas. E aí o pessoal Eliane, seu microfone, põe o microfone. Como nele de lobisomem? Isso, que chamam de lobisomem. A Cida voltou. A Cida, ó, Regina voltou. Não, eu tô aqui ouvindo vocês, eu estava preocupada com a imagem para não atrapalhar. Se atrapalhar o som, eu entendi. Mas eu estou acompanhando. Não, mas olha só, se você quiser tirar o som, mas não tirar a imagem, é só não. Você fica. Porque, aí eu melhor achei o som que você tivesse. Não, eu estou ouvindo.
É melhor tirar o som para não atrapalhar enquanto você está falando. Eu acho que é isso, né? Não sei. Vamos ver. Porque a outra vez estava dando interferência por causa do som, né? Vamos Porque ver aí às agora. vezes às vezes quando fala, Hoje está dependendo tudo como é. ótimo, Regis, não aconteceu nada até agora. É. Ah, Tá. Então, Eu desliguei aqui só por causa do barulho do carro. Eu vou deixar aberto aqui. Na hora que passar o carro, eu desligo. eu vou deixar aberto, então. Eu estava só preocupada de não atrapalhar, porque sempre tem alguma interferência, né? Mas enfim, aí tem isso, né? Essa coisa daqui do vizinho com aquelas crianças. Então, assim, você vê que com as crianças, não, com as 3 filhas já adultas, né? E uma conduta meio suspeita, que as pessoas começam a falar que ele, né, abusava das filhas, né? E tudo mais. Então, assim, é uma coisa assim que você vê que não é uma. Ele vai colocando as violências, e aí isso valeria eu ler mais uma vez e ver todos os pontos em que tem alguma coisa que remete a alguma situação de cadeia que poderia, que ele está colocando em outra circunstância. Né? Mas tudo isso para falar que, nossa, gente, eu dei a maior volta. O que eu estava querendo dizer é que existem formas da gente chegar num livro, né? A gente pode fazer desse jeito, olhando com as situações históricas. Então, por exemplo, o nome, né? Trajano, Camilo, não sei o quê. República Velha, decadência, isso aqui, né? Então, esse menino é o reflexo dessa decadência, né? Que é um pouco a vida do Graciliano também, né? Assim, que nasceu no interior, pererê e tal. Então, olhar por esse contexto social histórico, a gente pode fazer uma crítica um pouquinho mais, que acho que o pessoal chama de genética, que é chegar pela vida do escritor. Então, ir observando o que o escritor estava vivendo, o que ele estava fazendo, quando escreveu aquele livro, né? E como isso influencia. Você pode olhar por uma questão... tem várias formas da gente abordar, né, um livro. E uma delas é essa, você também tentar, esse eu acho que é o New Criticism, que é quando você olhar o texto. Né? Que isso aí é uma corrente dos americanos aí que chegou, e agora eu não vou saber dizer quando, mas é coisas do século XX aí que eles resolveram falar assim, não tem que olhar nada, você tem que olhar o texto, só. Entendeu? Então, agora, é como uma que vai outra escrevendo? abordagem. Vai escrevendo, olhando o texto, né? Acho que a gente vai envolvendo, não sei vocês, vai envolvendo tanto com a leitura, né? Que o Luiz da Silva, por não ser nada, não conseguir nada, não construir nada, né? Na verdade, quando ele comete, né, o assassinato lá se o nome lá Julião Tavares. Julião Tavares. Até a gente fica torcendo por ele, assim, para ele estar fazendo alguma coisa que realmente, sei lá, contasse. Não sei o que aconteceu com vocês. Para ver, assim, gente, não faz nada acontecendo, ele não conseguiu construir nada de uma certa forma, né? Não construiu nada, nem mesmo local para morar, continuou lá morando junto com os ratos, convivendo com os ratos, né, mexendo nas coisas que eu pelo menos analisei isso. Mais preciosa por a questão de alguns livros, né? E, na verdade, não faz movimento nenhum diferente, né? E quando ele consegue assassinar o Trajano, que, de alguma forma, né, cresceu um ódio muito grande dentro dele por causa da Marina, o Julião. Eu estava torcendo por ele, sabe? Se vai fazer alguma coisa. A questão da violência, eu acho que é isso que a gente tem que estar também atento até no nosso dia a dia, porque às vezes a gente vai envolvendo com algumas coisas e, como diz, chega essa questão mesmo, né? Da violência. E a violência no sentido assim, de um ato mesmo, de fala, né? Sei lá, alguma coisa em agressão ao outro, né? Dependendo naquilo que a gente vai envolvendo. Então, eu tive essa percepção de estar torcendo para ele, mas ao mesmo tempo querendo que ele realmente conseguisse matar o cara lá sem acontecer o inverso, né? Que poderia ter acontecido o inverso, porque parecia que o outro
Era meio Com balofo e tudo, mas aquele era mais gordo pesado que besta ele. lá, né? Toda almofadinha, né? É engraçado que a gente Isso, até é. combinou meio que de olhar, né, em reflexo com Vidas Secas, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas sabe que esse momento me lembrou Vidas Secas quando o... Como é o nome do personagem Fabiano, né? Que é o pai de Fabiana. família. Quando o Fabiana. Fabiano está voltando para casa e ele encontra o cara que prendeu ele um tempo, um cabo de polícia. Eu não lembro o nome do cabo de polícia, mas o cara estava meio bêbado e encontra com ele e o cara. No livro, acho que ele não tinha o nome, não. Era Sargento Amarelo, Sargento não sei o quê. Era Ele definido mais encontra ou menos com isso. esse que. Mas era esse que tinha prendido ele. E aí o É. que acontece? O cara fica se cagando de medo, porque, tipo, pô, eu tô aqui no meio da caatinga lá com ele, não tô lá na cidade, e eu acho que ele estava desarmado, ou se estava amado, o outro era mais forte, né? Quer dizer, ele fica morrendo de medo porque fala, cara, esse cara pode chegar aqui agora e me matar. Né? E o Fabiano não tem coragem de matar o cara. Isso que é engraçado. Ele vê e vê o cara se cagando de medo ali e tal, e mostra que ele chega e pede, se eu não me engano, é isso, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganada, mas eu acho, porque a minha leitura do Vidas Secas está um pouquinho, tá antes, essa do Angústia eu terminei essa semana. O Vidas Secas, se eu não me engano, o cara pergunta como é que faz para voltar para a cidade. Quando ele percebe que é o Fabiano, que era um cara que ele já tinha espezinhado, que ele pôs né, na cadeia, enfim, fez todas essas humilhações, né, que ele, como, né, um empregado, um funcionário do dispositivo estatal, né, policial usa para humilhar ele fala, pô, o cara agora que vai vir a forra, vai me matar. Só que aí o Fabiano não faz, ele meio que faz de conta que não reconhece e tudo, mas aí ele volta pensando naquilo, poxa, eu podia ter sido homem, né? Aqui foi a minha possibilidade. Então, ele reflete, o Fabiano reflete sobre isso. E o Luiz não, né? O Luiz vai e mata mesmo, e bota para quebrar. Ele tá, não sei, ele tá com sangue no olho, né, o Luiz? Mas enfim, Mas mas conserva uma coisa aquela que eu cordinha muito tempo no bolso, né? E começa a ver a utilidade da é cordinha desde lá, há um tempo atrás, que eu não consigo situar agora, não. Agora, A Foi uns corda que ele dias antes, né? Que colocou. ele ganha daquele seu Ivo, que era um senhor que vai pedir comida, né? Que ele, meio que um pedinte oficial né? Ele fica vagando, né? Cada dia jantando na casa de um. E aí o cara entrega, né? A cordinha e ele fica, né? Amassando aquilo no bolso. Uma outra coisa que eu lembrei, ele é um cara que ele se sente inferiorizado, claramente. E acho que a agora, cena que isso eu não fica sei. mais claro. Fala, Regis, desculpa. Não, pode completar aí, depois eu vou falar. Eu vou voltar uma. Ah. Não, Não, é aquele momento que ele fala que ele fica no café meio que escondido, meio que entre a porta, num ponto que ele olha para todo mundo, mas ele não está no lugar que todo mundo vê. Então, quer dizer, ele não é aquela pessoa que entra e fica, oi fulano, oi cicrano, e vai. Ele se sente, além dele ser mais pobre um pouco, né, tal, tudo, mas mesmo assim, eu acho que é um pouco de postura, né? Ele se sente meio, então ele fica, né, ali na encolho, olhando todo mundo, parece aquele cara invejosinho, né? Aquele que fica ali, é lá o outro lá, conversando, não sei o quê. Aí chegam aqueles dois, né, que é o Moisés e eu esqueci o nome do outro. Pimentel. Pinheiro, não sei. E aí com eles ali ele conversa, né? Porque um, inclusive, trabalha no jornal com ele e tal, mas assim, tem essa coisa, né, dele ficar ali como meio que um escondido, né? Meio. Agora, não sei se Fala, vocês eu achei interessante, porque, o que a Cida comentou, que a gente fica torcendo, mas, na verdade, depois que ele mata o Julião, ele tem que. Aliás, o livro todo é angústia, porque ele delira muito, né? Para mim é um delírio total também. a vida dele. Ele não consegue construir nada, é frustrado, mas eu achei interessante que quando você chega no final, eu cheguei no final, eu já tinha lido há muito tempo atrás, não lembrava, uma outra passagem eu lembrava. Mas aí, quando chega no final, eu peguei e falei, não, aí eu fui lá no começo, porque o final você fica
pensando assim, não, ele vai ser preso. Você fica naquela expectativa igual a ele. Ele vai ser preso, 30 anos de cadeia, aquela loucura toda. Você entra no delírio dele de alguma forma, assim, e é igual você está falando, não é que a gente torce, mas você torce até para ele não ser preso. Porque é um cara tão fodido, não fez nada. A única coisa que ele tinha feito. Você está gravando. Não, desculpa eu rir, mas tá certo que você falou, não, isso aqui, né? Não, mas eu também falo palavrão pra caramba. A gente bota uma tarjinha lá, para maiores de 18 anos. A única coisa que ele consegue fazer mesmo é esse assassinato. Mas eu achei interessante que você chega no final, que ele não mostra lá se ele vai preso sem nada. Mas se você volta no início, ele começa falando. Depois de 30 dias daquela loucura entre a realidade e delírio, a minha mão já, a mão esquerda já não está mais tão machucada. Então, você vê que ele começa, e é um monólogo, né? É o Luiz da Silva que conta a história. Então, ele no início, ele não vai preso e está ali tranquilo. Quer dizer, não é que ele constrói nada, não. Mas no início ele começa falando disso e volta lá na infância. Eu achei interessante o final, como depois que ele vai, até mesmo no assassinato do Julião, que era muito mais forte, e você vê que ele parece que ele não prepara nada, é tudo assim muito no que está acontecendo ali no momento, que ele nem está preocupa se alguém vai ver, mas não preocupa, fica só falando que ele pode ser preso. Ele não planeja nada, nem o assassinato que ele sempre queria fazer, ele não planejou realmente. Ele foi seguir aquele Julião, puto, porque o cara, além de ter engravidado a Marina, que era, né, e foi deixou para lá. 100% passional, né, Regina? O crime dele é aquele crime passional, né? Movido pelo impulso. Na verdade, é igual você falou, ele é um tipo do cara, ele é um invejoso, e o ciúme deles leva a uma obsessão, que é um ciúme que ele nem tem posse da Marina, nem vai ficar com ela mais, mas é um ciúme doido. Então, o que eu acho que a questão do Julião, ele é mais além da questão dele estar com a Marina, ou com outras mulheres, que ele se dava bem com outras mulheres, o Julião representa o que ele não tinha conseguido, porque é um burguês, né? A família tem dinheiro, ele é um cara que aparece. Notinha, né? Aquele cara muito assim, polidinho, não sei o quê. E você vê que tudo que ele consegue. Todo mundo cumprimenta, todo mundo trata bem. Né? Ele não... Então, assim, eu achei interessante. Agora, o que eu achei coisa, porque quando ele começa a falar da infância, né? E das pessoas que morreram, que ele vai e volta, né? Várias vezes ele vai e volta na questão do avô, da avó, da dona Quitéria, aquela que era a escrava, e vai e volta nisso. Ele volta várias vezes, em vários casos, de enforcamento como é que chama? Aqueles capangas mesmo, que eram, né? Porque ele fala assim, que na terra dele, um preso normal não era espetáculo, mas quando era um cara, um assassino, aí aquilo era um palco para a cidade dele. E é engraçado que parece, é uma coisa muito inconsciente, muito freudiana até, né? Que vai e volta, e aí a questão como que ele vai matar o Julião. É lógico que tem lá a corda que o Ivo dá, mas ele vai justamente matar o Julião da forma dos assassinatos que ele ficou impressionado quando era pequeno e que conviveu ali vendo, né, um pendurado na árvore, outro enforcado no céu das coisas. E esse medo de ver, né, que ele fala assim que não. E tem uma outra coisa também, que esse livro é todo permeado por cenas que eu acho que ele viu na cadeia. Aquela coisa do pai morto, que estava coberto e ele só viu o pé do pai. Pois eu só vi o pé do meu pai. Tem um monte, se você for ver, tem várias. Essa coisa de ficar escutando as coisas à noite. Rato.
Eu achei Sim. tão estranho, porque eu falei, Não, gente, o por mais que rato as pessoas, o por mais tempo que as todo ele pessoas sejam cita o rato, né? pobres, gente. Hã? O tempo todo ele cita o rato. O rato é como se Não, e o rato que ataca, o rato, parece que o rato está por todas as partes, isso é típico de cela de cadeia, gente, rato tão perto, assim, porque eu lembro que é, quando eu era criança, eu tinha uma casa, né, eu morava numa casa, né, a casa era dos meus pais, da minha avó, no caso, que era uma casa muito velha, muito antiga, que inclusive, assim, quando eu estava, assim, de criança para adolescente, meu pai, né, pôs a casa abaixo, construiu uma outra e tudo mais. Mas essa casa era daquelas casas de forro, com tábua, né? Aquela tábua corrida, aquela coisa assim. Então tinha aquelas coisas, né? Do rato fazer ninho embaixo do, né? Às vezes embaixo, assim, às vezes tinha um lugar que o taco estava meio assim, era porque o rato entrou ali e fez ninho. Então, eu lembro que uma vez eu fiquei, gente, isso é a ceninha, né? Eu fiquei. E até hoje meus pais sofrem com rato, viu? Mas aí é porque é aquele negócio, né? Tem o terreno do vizinho que enche de mato, aí o vizinho, quando corta o mato, vem um rato ou outro. Casa, né? Casa tem essa coisa do rato. Mas eu na lembro casa que eu da estava minha vendo. mãe sempre aparece. Na casa da minha mãe sempre aparece também. Mas ela tem lá uns bichos Mas também. isso é porque apartamento a gente coloca, né? Tem aqueles negócios de ter que mandar dedetizar, não sei o quê, porque se a gente deixar, dá rato também, barata, enfim, né? Os insetos. Mas o fato é que eu me lembro que eu estava vendo televisão e na cama dos meus pais, e meus pais tinham um guarda-roupa assim, bem grande. E ficava só, mas não era planejado, né? Era um desses tipo Casas Bahia, então ficava um pouquinho de parede para cada lado, assim. Gente, eu me lembro do medo que eu senti porque rato é um bicho. Ai, eu não sei explicar, um bicho nojento. Eu tenho várias histórias de pavor de Eu rato. estava vendo a televisão e eu olhei pro cantinho, eu vi aquele olhinho me olhando, eu não conseguia nem gritar meu pai. Eu fiquei assim. Aí eu me lembro. Quando eu consegui gritar, vai! Ele, o que foi? O rato tava ali, não sei o que. Ele, nossa, e daí depois ele até falou, o bicho safado, não sei o que, assim, porque, tipo, encarou, né? E o rato tem disso, ele encara, né? Ele tem uns lances assim. E aí, assim, a gente convivia, virava e mexia com essa coisa de, tá ouvindo um barulhinho, deve ser o rato, aí punha lá o remédio, né? Aquelas coisas assim. Mas não era como ele tá falando, assim, o rato passando, que isso é típico de lugar que tem muito lixo, que não tem nenhum, né? E típico de cadeia. Então, assim, não, né? Muita gente comenta isso, né? Assim, inclusive, de ter esse. Aqueles dois personagens que ele cita, a mulher da dó, a mulher que ficava lavando garrafa e o cara e um outro cara. Ele vai citando esses dois, são dois, você vê que são duas pessoas que nem é igual o Ivo, que vivia pedindo a comida, mas era que ele enxergava, e ele volta toda hora nesses dois. Na verdade, eu acho que ele coloca a questão do rato, pode ser remeter à, à prisão, mas também a gente sabe que também remete a um tipo de população ou de lugar que não tem um saneamento básico, que tem, né, as casas às vezes tem essa questão do rato. No caso dele, você vê que ele não mora numa rua, tem os vizinhos, tudo direitinho, tudo, não é aquela, né, uma coisa muito rica. Ele tinha até uma empregada, gente, a tal da Vitória, né? Agora, é um cara doido, porque ele, desde o começo, assim, quando ele começa a falar da vida dele, ele reclama o tempo todo. Ele trabalha no jornal, faz os negócios, é muito subserviente, não, sabe, não questiona nada, e tem a questão de escrever um livro. É engraçado que são as duas coisas que eu notei. No São Bernardo tem a questão do ciúme e do livro, só que o Paulo Honório chega no final, está escrevendo a história, e esse aí nem isso, a gente nem sabe se ele só vislumbra assim, de escrever um livro. Mas é um cara, eu acho que ele, não sei se ele quer mostrar muito. Bom, se a gente vê só o texto, a gente vê essa questão do rato muito estranha mesmo, que lembra a prisão. Mas se você olhar a questão da época,
ele remete lá na escravidão, remete lá na mudança, né? Que aí, se colocar na década de 30, quando ele escreveu, a prisão, o que for, e remete também você falou da queda da Bolsa de Nova York, que mexeu com o mundo todo, e aqui no Brasil também, e aí é um início mesmo, que remexe com a questão do capitalismo, muita está em desenvolvimento muita coisa, mas aí começa a surgir todos os problemas sociais muito mais graves, né, que são esses envolvimentos mesmo dessas pessoas, da sobrevivência. Ele é um cara inteligente, mas ele não questiona isso, ele vai colocando só os personagens vivenciando isso, mas ele não questiona isso, ele está sempre, nunca está bom nada, ele não constrói nada. Nesse sentido, Regina, você não consegue notar a parte Paulo Honório, né? Porque Paulo Honório é uma outra, está num outro lugar, né? Eu acho que o Paulo Honório era aquele cara muito lutador, né? Muito que veio de baixo, né? Você vê que ele começa na cadeia, né? Ele saiu dele, aprendeu a ler na cadeia. Ele chega até a possuir algumas coisas, depois ele vai perdendo por causa da questão mesmo. Agora, isso que eu estou falando. Mas eu vejo ele perder também, Regina, assim, voltando um pouquinho no São Bernardo, por essa questão de que me parece que quando a Madalena se mata, né? Inclusive, gente, olha, se alguém quiser acolher essa pesquisa, é uma pesquisa que eu gostaria de fazer. Deus me livre e guarde, mas eu gostaria, porque dizem que quanto mais a gente fala nas coisas, a tendência é que a gente faça, né? Isso aí parece que existe, tá? Com o suicídio. Se você começa a falar muito, você tem mais tendência. O suicídio na literatura brasileira. A Lígia Fagundes Telles, por exemplo, os 4 romances dela têm um suicidado. Os 4. Uma pessoa se suicida. E aí, você falando em suicídio, ele remete... O Luiz Silva, ele fala, será que eles vão pensar que é suicídio? Ele chega a falar isso também. E ele lembra de um cara que se matou na vila dele, em Grácio. Aí ele conta aquela história triste pra caramba, né? Que fizeram uma subscrição para ajudar o velhinho. E aí o velhinho, quando melhorou, conseguiu plantar na rocinha dele, né? Nos fundos de casa, ele não quis, lógico. Eu acho que é aquela coisa de tipo, não estou precisando, para que vão me dar dinheiro? E aí acharam que o velho era... que cara ingrato, não sei o quê, tererê, que orgulhoso. E daí, quando ele entrou de novo em necessidade, fizeram pouco dele. E aí ele foi pedir um pão, né? Aí deram um pão super duro para ele. Aí o dono da padaria até fala que depois que foi embora se arrependeu de não ter dado alguma comida para ele, tal e tudo. E aí o velhinho fica tão assim... envergonhado, humilhado, que ele se mata, né? Então, assim, essa corda, ela é um gatilho para ele começar a lembrar do cangaceiro. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. No delírio dele, quando ele vai voltando à infância, ele lembra todos enforcados, de alguma forma. Ou o suicídio, ou os que foram enforcados por outros, né, pela polícia, ou o que for, ou pelos fazendeiros, sei lá o que for. É interessante isso, realmente, essa questão. Agora, o que eu achei interessante mas também... o que eu ia comentar, desculpa te interromper, é porque eu falo que o São Bernardo, para mim fica muito claro isso, que a morte da Madalena, né, e ele ter essa descoberta, né, porque ele fica naquele ciúme bem a lá Dom Casmurro, né, o Paulo Honório, né, que é aquele ciúme, porque, bem ou mal, a menina lá, como é que fala, a Marina, né, que é a vizinha dele, ela trocou ele pelo outro que tinha mais dinheiro, né? Bem, assim, e tentando ser espertinha, né? Acabou dando para o outro na verdade, ela é ambiciosa, ela é fútil, né? Ela queria sobreviver. E era uma moça, né? Assim, vaidosa, que queria as coisas, né? E tal, tanto que ele fala até quando ele vê a mãe, eu acho muito engraçado, né? Que ele escuta no fim do dia a mulher lavando as coisas no banheiro, né? Nos fundos, ele fala assim, e a menina está fazendo o quê? Está lá, tirando, né, a sobrancelha. Podia se tivesse juízo, estava aqui, ajudando a mãe a lavar as coisas, quer dizer, dando um help para a mãe dentro de casa, né? Aí a mãe pede para arrumar um emprego para ela, né? Enfim. Mas o que eu ia dizer é que, tipo assim, ele tem uma certa razão, não digo razão no ciúme, mas assim, ele é passado para trás, tanto que ele pega o pouco dinheiro que ele tinha guardado, a menina usa para comprar as coisas e a menina
né, não casa, nem assim, nem para ela chegar e falar assim, olha, tá aqui tudo que você me deu, desculpa, mas eu vou ficar lá com o outro. Quer dizer, ele é simplesmente ignorado, né? Então, o ódio dele, eu acho que é porque no Paulo Honório, você vê que ele vai criando umas coisas na cabeça dele, porque a Madalena conversava com os outros homens, era inteligente, né? Uns papos que ela tinha que ele não conseguia ter, né? Então, ele vai criando aquilo. E aí, quando ele vê que ela até gostava dele, né? Aquele gostar meio construído, né? De casamento, assim, por meio que de arranjo, né? Porque eles têm um arranjo no começo, né? Ela fala, olha, é vantajoso para mim, eu vou casar com você, né? Então, assim, eles não caem de paixão, mas enfim, eles têm um filho, então, assim, ela tentou, né? E aí, quando ele vê que, poxa, né? Não tinha razão de nada, a mulher pega e desiste, se mata. Para mim, ali é a derrocada dele. Tipo assim, as coisas param de fazer sentido, e aí ele abandona os negócios, né? Então, assim, não é uma coisa tanto assim é curioso, porque o Graciliano ele coloca uns toques sociais e sócio-históricos, mas a coisa é mais, o buraco é mais embaixo, né? Porque a questão, exceto Vidas Secas, que ali aquela questão da seca ali é muito clara, né? Você vê que, tipo assim, o cara não perdeu tudo porque a bolsa quebrou. Ele perdeu tudo porque ele desistiu de viver. A Madalena não estava mais ali, ela se matou por causa dele sem motivo, né? Por um ciúme doente dele. Porque a carta era para ele, né? A carta que ela ficava escrevendo, a Bendita da Casa, já era a carta de despedida, né? Então, assim, enfim, mas eu divaguei de novo. Desculpa, eu divaguei e te interrompi. Não, só completando, porque tanto Paulo Honório quanto o Luiz, de formas diferentes, a gente acompanha muito a imaginação deles, o sofrimento. O Paulo Honório, ele cria aquilo tudo, na verdade, né, a Madalena nem estava ali com algum sofrimento, nem era porque era tão apaixonada por ele, mas ela, né, tinha alguma questão, e o ciúme dele era mais por causa porque ela era inteligente. Agora, a questão da Marina, o Luiz vai criando, ele nem cria o que ela poderia estar pensando, imaginando, ele vai desculpando, é como se ele, até a traição, ele aceita porque ele não se coloca como valor, com valor de conquistar uma mulher, né? Quando ele vai imaginando tudo, as relações dela com o Julião, ou até ele com ela mesmo, ele não consegue, ele não delineia assim meio os sentimentos, ele só delineia o que ele quer ter a Marina, ele acha ela de alguma forma, né, interessante, mas mesmo o casamento, aquele arranjo do casamento, é tão estranho aquele arranjo, né? Do casamento. Ele queria transar com ela, né? E era meio que eles começaram a namorar ali, né? Ela ia lá. Era a única forma dele. Ele achava que era a única forma. Acho que por isso que ele fica com tanto ódio, que ele achava que a única forma de ter possuir a Marina era casando. E quando ela trai com o Julião, aí depois ele fica mais invocado de saber que ela estava grávida dele, né? Então, assim... E é engraçado porque ele narra várias vezes que ele falava, Marina, vamos sair daqui do meio do quintal, né? Podem ouvir a gente, vamos lá para dentro, vamos lá para dentro. Quer dizer, ele queria transar com ela, né? Mas aí ela dizia que não, né? Resistia a fazer, né? Fazia joguinho e tudo e voltava para casa, né? E eu acho que isso que foi o que ele sentiu imperdoável, né? Até porque as coisas antigamente eram assim mesmo, né, gente? As pessoas, né, com as famosas, digamos assim, mulher direita, era só depois do casamento, né? Então, assim, acho que muito raro, né, os casais assim que faziam algum tipo de coisa antes do casamento, até porque era meio que essa coisa, já começava a namorar, noivava, casava, não tinha muito essa coisa de, será que eu quero um casamento? Será que esse é o homem da minha vida? Eu acho que as mulheres mesmo também tinham uma coisa, né, de meio que se arranjar com um bom partido, garantir sustento, garantir... Então, assim, era o caminho, entendeu? Só que o outro foi mais ardiloso, não sei, né, porque tem o Santiago coloca o Julião como tipo, o estuprador oficial, né? Aquele cara que sai
pegando meninas inocentes, mas não sei, me parece que ele era mais aquele cara assim que passa uma lábia, muito dinheiro e tudo com aquela coisa, nós vamos casar, por que você vai fazer essa... Né? Não precisa, a gente já pode partir para os finalmente né, meio que aquela coisa do convencimento, que era muito comum, né, as moças serem enganadas assim antigamente, né? Um monte de novela aí com essas histórias, né? E acabando grávidas, enfim. Agora, é muito engraçado como que ele viaja, né? Até a mocinha que ele viu não sei se é onde, no bonde, não sei, ele acha que o Julião também... A datilógrafa, né? Dos olhos de gatinho. Não sabia nada dela, né? É tão assim, é loucura mesmo, muito, muito... Acho que o nome do livro tem que ser Loucura e não Angústia. Mas, ó, eu acho, sabe, Cida, uma outra coisa que me passou aqui por essa questão da angústia, eu acho que talvez tenha um pouco a ver e aí acho que tem bastante a ver até com a questão da época, que tem uma questão bem... Esse livro tem duas questões filosóficas interessantes. Uma delas tem a ver com a própria violência que você levantou, né? Que eu até queria ler esse trechinho aqui, que é o trechinho da 257, né? Que a gente até ia ler antes, que é o momento que você falou assim, que você torcia, né, pro Julião, para ele conseguir matar o Julião, tipo, gente, para esse homem, né, tipo, faz alguma coisa, nem que seja matar seu rival, mas, né, puta que pariu, desculpa, mas puta que pariu, faz, né, se mexe, mostra que você é uma pessoa e não uma pedra, né, então um homem é uma pedra, e que ele vira e fala assim, ele mata, gente, só um momentinho. Ah, não, é só uma festa. Nossa, aqui tava um falatório. Falei, gente, será que tá tendo uma confusão na rua, mas não é festa? Aqui, ele mata, né? Consegue, né? Naquela cena super bem, né, uma descrição, né? Tá, ele consegue coisar o cara lá, né? Pendurar o cara na árvore. Que, inclusive, essa descrição me lembrou um pouco aquele filme americano. Ai, gente, como é? Que o homem morre e eles ficam andando com o corpo, e eles punham o cara de um lado e do outro, tentando... Eu esqueci o nome do filme. Nossa, não estou lembrando. Ai, gente, acho que é meu tio, não sei o quê. Eu sei que o cara morre e eles precisam, tipo, se livrar do corpo. E aí eles botam o cara do lado, o cara fica fazendo de conta que o cara tá vivo. Fica meio aquilo, né? Que tem uma hora que o cara tá pendurado e passa gente, né? Só que tá escuro e eles acham que a pessoa tá viva. Me lembrou. Mas, enfim, ele mata o Julião. Aí ele vira e fala assim: tive um deslumbramento. O homenzinho da repartição e do jornal não era eu. Esta convicção afastou qualquer receio de perigo. Uma alegria enorme encheu-me. Pessoas que aparecessem ali seriam figurinhas insignificantes. Todos os moradores da cidade eram figurinhas insignificantes. Tinham-me enganado. Olha só, tinham-me enganado. Quer dizer, eles não é que eram insignificantes, eu é que significava. Era uma enganação. Em 35 anos, haviam me convencido de que só me podia mexer pela vontade dos outros. Quer dizer, ele não faz nada por vontade própria. Matar o Julião é a primeira coisa que ele faz, assim, né, com uma gana de eu quero, e não eu né, precisa fazer. Porque até casar com a Marina era uma coisa que ele não queria casar com ela, ele nem gostava dela direito, ele só queria pegar a Marina, né? Era uma coisa bem assim. Aí vamos continuando aqui, né? Os mergulhos, aqui, ó, os mergulhos que meu pai me dava no Poço da Pedra. Aí volta tudo, né? Essa violência que ele sofreu a vida inteira. A palmatória de mestre Antônio Justino, os berros do sargento, a grosseria do chefe da revisão, a impertinência macia do diretor. Tudo virou fumaça. Julião Tavares estribuchava. Tanta empáfia, tanta lorota, tanto adjetivo besta em discurso. E estava ali, amunhecando, vencido pelo próprio peso, esmorecendo, escorregando para o chão coberto de folhas secas, amortalhado na neblina. Então, assim, eu acho essa passagem, para mim, foi... fenomenal, eu acho. Isso que eu acho até interessante, lembrando aí você falando, porque, na verdade,
o fato dele assassinar o Julião foi o único ato mesmo que ele quis e que ele levou ao fim, até o fim, porque ele, no tempo todo ele não faz. Agora é interessante quando ele fala que tudo desaparece, né? Quando ele vê ele estrebuchando lá, porque o tempo todo que ele deseja a morte do Julião, e mesmo depois, né, de um certo tempo, ele vai voltando em todas essas violências que ele sofreu, até mesmo a indiferença das pessoas, né? Porque quando morre o pai, eles nem foram na escola me buscar. É tão interessante. Você vê que é um cara que passou uma infância assim, violenta e sem uma construção de afeto ou de atenção, né? E aí ele continua achando que ele não tem nada, aí você vê aí a construção dele, né? A autoestima dele, a falta de vontade de fazer alguma coisa, vai se calcando nessa infância que ele teve, que é natural. Provavelmente ele poderia ser tranquilamente o filho do Paulo Honório, né? Lembre-se que o Paulo Honório teve um menino, né? Que sobreviveu a tudo isso. Até que ele nem gostava tanto. Eu acho que esse cara também é tipo um filho, assim, que ninguém preocupava, nem gostava tanto. Só aquela Rosânia, não sei, uma que trabalha, Rosenda, acho que trabalhava na fazenda, quando a morte do pai, é que vai dar um chá, que aí é o único momento que é verdade. Ele tem afeição, que ele sente afeição, sente um cuidado. Nem a mãe dele, quando ele lembra da mãe cantando, nem a mãe ele cita. Mãe, eu nem me lembro dessa mãe. Ele cita umas coisas da mãe, a cantiga da minha mãe. Ele fala da mãe como se. Quer dizer, acho que ele nem conviveu com essa mãe. Que a mãe morreu. Eu estou falando, esse menino aí é o filho do Paulo Honório. Ele pensa que não poderia ter acontecido com o filho de Paulo Honório, né? Eu acho que. Porque ele fala, o Paulo Honório fala no momento, no São Bernardo, ele fala assim: o menino está aqui no berço e eu não consigo amar esse filho, né? Ele tem um filho meio que assim, para ter um herdeiro, porque é o que tinha que acontecer num casamento, ter um filho, e ele, né, a Madalena morre, e ele, né, enfim. Não, e ele queria que o menino ao menos chorasse naquele silêncio que ele estava lá, quando ele está escrevendo. É muito doido. Eu acho interessante que o Graciliano, ele consegue entrar no universo, igual a Cida falou, até a gente se policiar muito, até quando a gente está vivenciando, ou vendo algumas cenas assim, porque a gente acaba, né, fica tão banalizada a violência, tão banalizada, e a gente tem vivido isso, que se você não, quando você está lendo, você não. Você tem que prestar atenção se você não está encarando aquilo como, isso é natural, isso é natural. Porque ele, na verdade, ele coloca todo, não é só no São Bernardo também, essas relações, e as relações que não têm muita afetividade, mas principalmente as relações sociais, esse contato das pessoas sem realmente saber ter um vínculo afetivo, ter um vínculo maior. É como se você tivesse ali um aglomerado, vivenciando, cada um vivencia a sua coisa, e cada um expressa da maneira que dá conta, né, da violência do urbana, porque ele sai lá do interior, né, e ele também ele fica muito, ele fica sem lugar na cidade grande. Ele é um cara que mas aí eu só vou ter que discordar de você, Regina, no sentido de que eu acho que essa violência não é só urbana, não, é uma violência assim, social geral, porque quando ele narra a roça também, aquela roça lá não tinha nada de bucólico, né? Não, isso que eu estou falando. Ele tem a violência urbana e ele toda vez que ele cita a violência urbana, ele volta lá na violência que foi a infância dele, que foi o interior, tudo isso ali. Mas eu falo que ele está ali, é como se ele citasse assim, aquilo no interior tinha uma conotação um pouco diferente, mexe com ele, né? Um pouco diferente do que ele vê. Tem violência de todo tempo. Até o lobisomem tem 3 filhas, e todo mundo falar que ele transa com as filhas, e ninguém questiona, ninguém denuncia
essa questão que é... Aí eu acho que é uma coisa de época também, né, Regina, porque essa coisa de denunciar, telefone, né, falar, isso é uma coisa muito recente, né, porque antigamente tinha essa coisa de ficar falando, mas, né, falar, não sei o quê, dizem que, perere, mas ninguém... A gente até hoje... não, eu digo assim, até hoje é maior propaganda isso agora. Não, uma briga de marido e mulher se mete a colher, sim, não sei o quê, porque na maior parte das vezes o que a gente vê é as pessoas se omitindo quando ouvem as coisas, né? Assim, assim, coisas que acontecem dentro do âmbito doméstico, né? As pessoas têm mais esse cio, né? Esse brilho, né? Aquela coisa. Agora, só uma outra coisa. Você lembra que quando ele consegue envolver a gente nesse delírio dele, nessa angústia, né? Ele consegue envolver muito a gente. Tem hora que você até se perde, tem hora que parece que você não está, parece que você não está, é igual num sonho mesmo, você não consegue guardar tudo do que ele está descrevendo, né? Ele coloca, e é engraçado que esse livro não tem capítulos, né? Tanto que eu falei, não, deixa eu olhar aqui o capítulo, não tinha capítulo. Eu falei, nossa, tem só uns pontinhos. Então, ele vai jogando, assim, né, pondo assim, né, enviesado ali, que a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Mas o que eu ia comentar? Vocês lembram? Só uma pergunta, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram da história que ele conta, que ele lembra, que contaram para ele, quando comentam da história das moças que eles suspeitavam que o cara dormia com as filhas? Não lembro. Não lembro dessa. Ele conta a história de um cara... O Julião fala que... Como é que é? Eu sei que o Julião tem uma fala, né? O Julião o que morreu lá, o que foi assassinado. Julião. Julião mesmo, né? Todos lá suspeitam, né, que seja alguma coisa. Aí ele fala que é natural, que não era crime e tal. Eu lembro mais ou menos esse comentário. Ele é o único que se posiciona. Ele é o único que se posiciona nesse sentido, porque ninguém sabia. O Luiz da Silva, ele fala de uma história, ele lembra de uma história que ele fala assim, quando eu era criança, tinha um cara que saiu da cadeia e ele tinha uma filhinha de 4 anos e ele andava com a menina para cima e para baixo, assim, muito assim, tipo, eu só tenho a minha filha, ele cuidava muito da filha. E aí um dia ouviram a menina gritando, quando entraram, a menina estava com a perna aberta e tal. Aí o cara, acho que não sei se lincharam o cara foi preso e se matou, enfim, o homem vai preso. Quando a menina é maior, vão fazer o exame com ela, a menina era virgem, então, tipo assim, não tinha como o cara ter feito nada com ela. Então, aí eles descobrem, né, a muito posteriori, que aquilo ali não tinha nada a ver. Aí vão ver que, na realidade, o que a menina tinha, aquele sangue não era sangue, era um corrimento, e o cara estava indo tratar da filha, ele só tinha ele, e que ele ia colocar tinha colocado tipo um remédio na menina, desse, assim, né, do sertão e tal, aí fica meio difícil saber se a menina estava sangrando porque ele passou algum remédio que irritou, ou se ele estava tentando colocar o remédio, enfim, não fica tão bem narrado para a gente entender por que acharam que a menina estava sangrando, mas enfim, ela não estava sendo estuprada, era só uma criança, sei lá, quando a gente tiver que cortar a unha, né, que começa a fazer escândalo. Então, assim, e o cara foi preso e foi condenado, né, e tal, então, assim, é interessante que ele vai mostrar justamente uma história, e isso, assim, me marcou muito. Ele fala assim, por isso que não é bom denunciar. Ele fala isso no livro, por isso que a gente não deve denunciar sem ter ou certeza dos fatos. Ele tem um comentário desse em relação... Ele lembra dessa história, fazendo a comparação com as filhas lá, e queria dizer que as pessoas ficavam especulando, falando, mas ninguém tinha provado realmente se era isso que acontecia. Daí eu acho que o Julião vira e fala para ele, quando ele conta dessa história, é isso. Aí o Julião vira e fala assim, pois é, né? Nem sempre a lei... né, ele fala alguma coisa assim, tipo, a lei não é 100%, né? Assim, nem sempre a lei acerta, né? Então, isso. Querendo dizer que isso pode acontecer, né? Os erros judiciais, a lei também erra, a justiça também erra, né? É verdade, agora eu estou lembrando disso. Eu queria perguntar assim, ó, e o João, o Tiago, o Elmo, o Ricardo, esses que né? O pessoal tudo, nossa!
E Gente, até olha só, agora, ó, porque os meninos não estão aqui, eu vou não veio falar. hoje, né? Se Elaine vocês não veio. podem. Ai, ó. Mas, ó, eu vou falar um negócio. O Graciliano, se a gente for olhar, né, a gente tem o Paulo Honório morrendo de ciúme da Madalena inteligente, dedicada, né, professora, dava aula, ele pôs lá para fazer o serviço de escritório, fazia, né, e tudo mais e tal, né, porque ele não, falou que ela não tinha mais que trabalhar, né, lá no grupo escolar, ela foi, né, topou ser secretária, meio que uma secretária contadora ali, né, dele. A gente tem e puxa, eu esqueci o nome da menina do primeiro, do Caetés. Mas não, o negócio é que a gente tem o rapaz, né, que é o João Valério, né? O João Valério, que é aquele cara que fica lá para escrever aquele livro, nunca escreve, aquele cara bem medíocre, né? Vocês lembram do Caetés? E temos agora o Luiz da Silva aí, né? Outro nhenhenhen, né? Não quer saber de nada, vive a vida, né? Assim, não tem vontade nenhuma, né? Então, assim, nada contra os meninos, mas a gente vê que no fundo, até porque a gente são as minorias, né? A gente tem que fazer o dobro, o triplo para ter um reconhecimento igual de um cara bem meia boca. Né? Então a gente acaba se acostumando a ser muito mais comprometida com as coisas, né? Porque senão a gente é meio que um automatismo nosso. A gente encara as coisas com mais seriedade, com mais compromisso no final das contas. E aqui também, agora vamos pôr, né, por um outro lado, as coisas acontecem. Né? A gente não sabe por que as pessoas não estão aqui hoje, e também tem o desejo de cada um. De repente, se a pessoa não curtiu o livro. Eu estou perguntando porque o Tiago estava todo entusiasmado, o seu ex-aluno João falou que lê assim no VaptVupt. Pois é, né? O pessoal faz uma. Por isso que eu estou falando, os homens blá 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 na hora do vamos ver mesmo. Né? Olha, gente. Mas as meninas também, hoje, olha, faltaram muitas. Helena a Ana, a Elaine, que sempre tá. A Kênia. A Kênia, Helena. Depois vamos dar um puxão de orelha neles, em todo mundo lá no grupo. Mas o que eu ia comentar com vocês? Eu estava lembrando de uma propaganda super assim, que é engraçada. Era uma senhora que. Assim, devia ter o quê? Uns 60 anos, mais ou menos. Ela era a garota propaganda de um supermercado lá no Rio que chama Presunic, né? Aí era Presunic, acho que era o Presunic. E aí era assim, era super conhecido, porque quando terminava, começava com ela, assim, por exemplo, se era Natal, com uma coisinha de Mamãe Noel, assim, porque no Presunic, não sei o quê. Aí entrava as promoções, né? Aquelas coisas de supermercado. Aí quando terminava, ela virava e falava assim, ó, eu quero preço, ela falava assim, e bem fazia bem assim como preço. Aí meu ex-sogro, ele falava assim, se essa mulher fosse minha mãe, eu não ia deixar ela fazer essa propaganda. Ele achava ela falando, ele achava ridículo. E aí a gente ria muito. E aí, agora falando, falaram no grupo, agora a gente quer, preço, né? Cadê todo mundo aqui na hora da reunião? E olha que eu li, eu estava falando com a Lia, eu falei, nossa, não vou conseguir ler. Eu comecei, foi o quê? No domingo agora, e eu falei, não, eu vou acabar de ler esse livro. E hoje eu fiquei o dia todo, porque senão não ia terminar. Falei, não, eu tenho um compromisso, porque foi eu, Li e Cida, nós escolhemos a Angústia, leu a Angústia, né? Esse livro. Vai passar angústia, mas vai ler. Meu compromisso, se eu escolhi, se eu fiz a minha opção, eu tenho a obrigação de chegar ao final. Eu achei muito interessante, nesse período todo, Nicole, que eu estou participando toda a prosa, é a primeira vez que a gente dá uma sequência numa proposta, igual no caso, ler 4 livros do mesmo autor. Eu queria ter relido, né, o Vidas Secas, mas só que eu fui pega pela falta de
Eu nem aí, cogitei na hora ler. que chegava nos 3 pontinhos, aí eu falei, tá bom. Aí deixava o livro para lá. Aí no outro dia eu pegava, chegava nos 3 pontinhos, na hora que eu fui ver, eu falei assim, gente do céu, só falta uma semana e eu não tô nem na metade do livro. Eu Deixa eu sempre vou assim. por páginas. Eu olho quantas É. páginas tem, eu penso, bom, então, eu tenho que ler no mínimo tantas páginas. Engraçado que o Angústia, eu acho que o que foi mais arrastado para mim foi o Caetés, para ler. Que eu lia e começava a me dar um sono lendo na rede, assim, foi o que foi mais arrastado. Esse eu li de 2 vezes. Eu sentei foi acho que umas 4 horas, tipo, eu até fiquei Gente! espantada. Foi 2 horas, 2 horas e meia numa noite, 2 horas numa tarde, assim, porque eu achei, eu não sei, eu acho que essa coisa de não ter capítulo ajuda, né? E é um livro que flui. Eu achei ele um livro interessante, entendeu? Mesmo sendo aquele nhenhenhen, né? Porque ele fica voltando na infância e tendo... Não, mas eu eu achei mais difícil, porque ele fica viajando muito e aquelas últimas partes ficaram os textos muito grandes e aí se eu perdesse a concentração, eu tinha que voltar, igual aquela questão mesmo. Ficou confuso para mim dele ter realmente matado o Julião, e na última parte, que é aquele delírio o tempo todo, eu ficava assim, gente, será que ele morreu e ele está falando da vida dele, ele está conseguindo ver que ele morreu e está falando? E aí eu fiz como o Regis falou. Na hora que eu terminei, aí eu voltei no primeiro capítulo, aí eu vi que ele não morreu, ele ficou naquele período lá, passando mal, passando aquelas dificuldades todas, e aí depois, é isso mesmo, né? Ele não morreu, né? Porque a sensação que o que eu entendo é que ele termina meio que no nada também, né? Ele também nem a sensação que eu tive é que ele tinha morrido e estava narrando, ele estava o corpo lá, vendo todo mundo ali, e ele estava se vendo e falando. A sensação que eu tive foi essa. Teve a sensação que o Luiz estava morto contando, igual o do Machado de Assis. Que o Luiz estava. Eu tive a sensação que ele estava morto e narrando a sua própria morte e o comportamento das pessoas. Aí eu falei assim, gente, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Aí voltei no primeiro capítulo. Aí no primeiro capítulo ele começa falando que foram muitos dias e tal. E aí que eu falei assim, ele estava delirando e depois ele sarou. Você teve essa sensação também, Cida? Ele fala que no começo ele misturou, né, um pouco de imaginação e a realidade. Mas eu não tive a sensação que ele tinha morrido, não, Li. O que, no final, eu fiquei um pouco na dúvida quando ele vai para casa. Foi em estado de coma. Se realmente ele tinha matado o Julião ou se ele tinha imaginado a morte do Julião. Sabe? Teve um momento ali naquela confusão dele que eu pensei nisso. Porque eu falei assim, ó, se ele matou... aí eu ficava pensando assim, ó, a corda, aquele Ivo que deu. E o Ivo vai falar, eu que dei essa corda para ele. Nossa, gente, agora que eu tô tendo um start aqui, eu tô voltando enquanto vocês estão falando, ele termina delirando, né? Tanto que tem um momento que ele fala, acho que não sei se é o Moisés ou o Pimentel, o Pinheiro, não sei, é Pimentel, né? Que traz um livro para ele. Aí ele vai ter, você vê que ele tá numa febre, né? Que ele tem mesmo depois que ele. Agora eu tô vendo que o começo. Porque eu tenho. É muito engraçado, eu termino os livros e eu não tenho essa coisa do final. Porque, assim, não sei, eu acho que eu já internalizei que não precisa ter final, até para não. Porque às vezes a gente vai seca, né? E a gente sabe que não vai ter, né? Então, já aconteceu muito de eu me decepcionar com o fim, né? Nossa, será que vai casar? Será que a criança vai nascer? O que vai acontecer no fim? Né? Romance termina daquele jeito. E saiu andando por aí. Você fala, poxa, é assim que termina, né? Então, eu já não construo. Assim, quando eu começo, eu penso assim, eu aceito qualquer final. Não, eu também, Nicole, eu também
tenho, não fico criando expectativa, mas foi tanto delírio, tanta coisa, que ficou no suspense ali. Falei, o que aconteceu com esse cara? Aí que eu voltei lá no começo, falei, não, geralmente... Mas eu achei ótimo isso, porque eu larguei uma coisa que não, né? Eu falo, ó, geralmente, eu tenho alguns romances que eu já li, acontece isso. Você vai se envolvendo tanto na história que você esquece como iniciou. E às vezes no início é que dá essas dicas. Aí eu falei, não, eu vou buscar uma dica, porque esse cara me fez delirar junto com ele. Eu fiquei angustiada, igual ele. Ai, ó, angústia, tem nome. Angústia. Eu quero saber o que aconteceu. Se realmente ele ficou naquele delírio e pronto. E seria até interessante, né? Porque aí deixa para a gente ficar, a imaginação da gente, né? A gente que conclui. Mas eu fiquei, né? Eu falei, não, eu vou... ele se tornou meio que, como é que você diz, ele está sendo meio que um perseguido pelo que ele fez, né? Porque você vê que aqui no começo, agora eu voltei, enquanto você falava, né? Fiz assim aquela leitura dinâmica e vi aqui, que ele fala aqui, né? As escoriações das palmas cicatrizadas, ele fala que é impossível trabalhar, daí ele fala até 10 linhas e vou bem. Daí em diante, a cara balofa de João Tavares aparece em cima do original, e daí pronto, né? Lá vem, então, daí acaba tudo. Então, assim, é interessante que, tipo, isso muda ele de uma maneira que ele não consegue, né? Me parece que está ali travado. Ele fica numa coisa de o passado, tipo, é meio que o passado volta duplamente, né? Que ele está trabalhando, tentando seguir a vida adiante, vem o assassinado lá e pronto, acaba com tudo. E aí ele começa a contar a história, vem o passado, né? Ele é um cara... ele parece que é uma avalanche de passados em cima dele, né? De acontecimentos passados que vem e ele vai... Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, uma que eu não queria deixar passar, é o seguinte, quando a gente comentou sobre violência, e quando a Cida falou assim que, né, ficou torcendo e ao mesmo tempo se controlando, né? É uma questão, é uma das duas questões filosóficas que eu acho que interessantes aqui é pensar a outra face da violência, porque a gente está tão acostumado com ouvir que a violência é a agressão, é trespassar a liberdade do outro, né? Então, tipo, violência é você bater, violência é você xingar, violência é você, enfim, você fazer alguma coisa errada e machucar alguém, de algum modo, né? Que a gente esquece que existe uma potência na violência, né? Que está na antropofagia, por exemplo, né? Que está nas disputas, está naquela hora que você vira e fala assim, se você vê que se você chega em sociedades que não são ocidentalizadas, né? Por exemplo, numa sociedade indígena, que assim, é difícil comentar porque assim, hoje já, né, tem muita mistura e tal, e tudo, a gente já não, né, tá muita aculturação, mas assim, se você for pensar, né, mais assim, essa coisa de chegar e falar assim, não, hoje ter o guerreiro, o caçador, então aquele cara que vai lá buscar o animal para matar e para comer, ou para fazer uma pele, enfim, né, coisas que hoje eu acho e é super engraçado, porque eu me lembro que uma vez eu li um texto que falava sobre o quanto a violência, ela muitas vezes, não a violência, mas a crueldade aumenta quando a gente tem os campos, né? Então, era um texto que falava sobre o nomos do campo, né? Então, por exemplo, você ter esses locais fora do convívio social, né? Então, você tem o matadouro de boi, você tem o campo de refugiado, você tem né? Que são esses lugares em que as coisas acontecem, mas a gente não vê. Né? Então, eles são locais isolados, né? Então, é curioso como, por exemplo, e ali, aí tudo pode, porque você chega e a carne já está mortinha lá, bonitinha, né? Cortadinha, e já viu como o açougueiro do supermercado, do açougue, eles são pessoas simpáticas? Né? Você chega ali, se você tiver um jeito de conversar, o cara, não, deixa, minha senhora, né? Talvez seja comigo isso, porque eu sou uma pessoa que eu como tão pouca carne, que quando eu chego eu fico assim, sem saber qual carne que eu quero, aí o cara, não, peraí, você vai fazer um bife? Não, já vou deixar no bife, já fatia, às vezes já até pica, né, para você, então assim, quer dizer, você chega com aquele negócio ali, que você lembrar que aquilo foi um boi, que aquilo foi uma galinha que morreu,
né? Eu lembro que quando eu era criança, era a coisa mais... Você ia para pesca, assim, ficava o pescador, que às vezes era o seu pai, seu tio, ou os homens, né? Geralmente é homem pescando, né? Em volta ali do rio, e punha aquele samburá, né? Aquele negócio que é tipo uma redinha, que deixa o bicho ali na água, porque senão já vai apodrecendo, né? Se mata. Aí o bicho fica ali meio morto, meio vivo ali debaixo da água, preso naquele negócio. Então, tipo assim, você já convive com aquilo. E aí você tira ali e vê... Gente, se tem uma coisa que eu tenho agonia é ver peixe morrendo. Porque é um negócio que é... Assim, né? Quando você vai matar alguma coisa, tipo... Por exemplo, a minha avó fazia isso. A gente tinha galinha em casa quando eu era criança. Daí não podia falar, entendeu? Às vezes ela matava o galinho, a galinha que tinha. Aí a gente, cadê a avó? Ela não sei, entendeu? Ela fazia enquanto a gente estava na escola, né? Tinha essas coisas assim, mas, por exemplo, a minha mãe via quando ela era criança, a minha avó matar peru para o Natal, que a minha avó fazia comida para fora, então ela tinha os perus, aí diz que ela ficava dando cachaça para os perus, aí depois eles ficavam meio tontos, mas você vê que a galinha tem essa coisa, você quebra o pescoço, acabou, né? Tanto que o pessoal fala que o porco, né, o bom matador de porco é o que não tem dó, porque você tem que chegar e dar uma marretada de uma vez só para o bicho não sofrer, né? Então você vê que se você observa a forma com que o bicho vive hoje em dia, numa dessas granjas, você já viu? O matar é o de menos, porque as galinhas cortam até o bico para elas não ficarem se bicando. De qualquer forma, ou de qualquer forma, Nicole, eu já vi vídeos que assim são terríveis no matadouro, né? Tanto do boi quanto dos frangos. Nossa, é chocante. É chocante, que até mesmo para a gente pensar, hoje, né, que está sendo muito questionado isso, até a gente pensar mesmo da alimentação da carne, né? Não só por questão da cadeia alimentar e das doenças, mas por causa do sofrimento mesmo dos bichos, né? Então, o fato é que a gente precisaria comer muito menos carne, né? Assim, a gente não precisa de carne todo dia, por exemplo, né? Mas a questão não é essa. O que eu estou querendo dizer é que assim, existe uma dimensão da violência que não é só agressão. É uma dimensão de você se defender, é uma dimensão de você se colocar no mundo. Então, por exemplo, que não é que às vezes a gente não encara como violência, mas se você for ver, é uma violência. A violência no sentido de que é você, porque toda vez é uma violência no sentido de embate. Viver é entrar em embate constante. Né? Então, assim, cada vez, por exemplo, quando você vira e fala assim, moça, olha só, você me deu o troco errado aqui, tem como... É uma violência no sentido que você entra no embate, já teve uma rusga ali, né? Então, assim, quando chega no ponto de você bater em alguém ou ter uma gritaria, você fala, nossa, lá, tá tendo uma confusão ali e tal, já é uma outra, né? Já tá num outro nível. Não que aquilo não precise acontecer, que tá. A gente acha que para viver, a gente tem que viver nesse mundo em que nada acontece. Né? E aí é engraçado, porque justamente o mundo é viver e morrer e matar também, né, gente? Pelo amor de Deus. É isso que, sabe, a gente todo dia a gente está matando sem nem perceber. Né? E convivendo também, se a gente for pensar que a gente é um monte de bactéria e que elas estão vivas e a gente está vivo porque elas estão vivas dentro da gente, eu acho isso assim, só de pensar nisso, eu já acho assim, bizarramente assim, miraculoso e interessante o fato da gente conviver com outras vidas dentro da gente. Né? Mas a gente, então assim, não sei, gente, a gente vai no jardim, você tira a erva daninha que você não está querendo ali para ficar bonito, né, a sua planta, não enfeiar o jardim, não sei o que. Então assim, a gente tem esse processo de fazer uma seleção das coisas, de matar, e a gente morre também um pouco todo dia. Enfim, o que eu estou dizendo é que assim, isso traz uma coisa interessante, esse momento em que a gente vamos voltar, né? Vamos voltar à fita, mas assim, nesse momento em que a gente torce pro Julião, pro Luiz, né? O Zé da Silva lá, né? O Luiz da Silva matar o Julião, a gente está dizendo assim, né? Ficou muito claro quando a Cida falou, era aquela coisa, cara, se move, faz alguma coisa assim. E ele fala claramente, pela primeira vez eu vi que eu podia fazer alguma coisa, tipo assim, que não era a vontade do outro. Então, você vê essa violência no extremo, porque ele está matando um homem, né, e sem necessidade, porque ele não estava defendendo a própria vida, mas ele estava fazendo algo para entrar em embate, porque ele nunca entrou em embate com ninguém.
Eu até não torci para né? ele matar, não. Eu só fiquei questionando: será que ele vai ter coragem mesmo de matar? Porque ele não tinha coragem de fazer nada. Falei: será que ele vai até o final mesmo? Não é que eu estava torcendo, eu falei assim: nossa, esse cara é tão indeciso e tão sem programação na vida. Ele até mesmo seguiu o Julião para depois, na hora, esperar o Julião, sem ter preparado nada, até o cigarro ele esqueceu, né? Ele nem estava com o cigarro dele, que ele fumava para caralho. Até o cigarro ele deixou. Então, ele não estava preparado para aquela. E eu fiquei questionando assim, quando ele seguiu, eu até achei que ele não iria matar ele ali naquele momento. Ele ia ver e depois, em outro momento, ele podia até agredir o Julião, mas não ali. Eu acho que ele tá, eu tive a impressão que ele ia só saber que era mais uma menina que ele estava enganando. Mas me questionei, falei, será que esse cara vai ter coragem? Até o final do livro eu fiquei assim, porque eu tinha esquecido o final, né? Eu já li há muitos anos. Falei, será que ele vai? Será que ele mata mesmo esse Julião? Eu questionei assim, da falta disso mesmo, dele ter uma ação por ele mesmo, dele querer e cumprir uma coisa que ele queria. Né? Agora, Mas é muito interessante essa. Agora, a questão também, você está falando dessa violência e que fala, a gente falando das mulheres, né? E aí a gente sabe da época, mostra um pouco talvez elas não sejam tão submissas, mas você não vê as mulheres falando muito, né? Os homens debatem algumas coisas, você vê que no romance eles debatem, conversam sobre algumas questões, mas as mulheres não. Você não vê nenhuma debatendo alguma coisa, colocando algum problema com a outra, a não ser Mas é a relação, engraçado. a Não, eu acho relação que a dona Adélia, né? A pessoa com quem é, mais ele fala é a dona Adélia, que é a mãe, é, né? a dona Adélia, ela fica com raiva dele, né? No E final, outra, né? Ela bem botou fogo na filha, né? Tanto para fechar um noivado com ele. Ela era aquela pessoa que eu tive a ela queria que impressão. a filha casasse. Era igual acontecia mesmo. A minha filha tem que casar. Ela não vai servir para nada, não vai trabalhar, então ela tem que arrumar um casamento. Aí, quando não dá certo, e aí a Marina termina com o Julião, ela não culpa. Ele até fala, engraçado, ela não culpa o Julião por ela estar grávida, não. Ela Ele culpa a questiona. mãe. Tem uma É, ele escuta no banheiro, né? Ela chorando, aí a mãe, sai daí, minha filha, o que aconteceu? E ela xingando a mãe, né? Aí, tá vendo? Olha o que me aconteceu, não sei o quê. você Agora, sabia, né? Ela agora fala. tem uma outra questão aí que eu ainda acerca do bandido que eu fiquei pensando hoje. Agora que eu vi o vídeo hoje, é um videozinho de 3 minutos no Instagram. Tem um cara, acho que ele está no doutorado, só que ele está fazendo música, a pesquisa dele. E ele pesquisa o funk. É maravilhoso o trabalho dele, porque ele tanto fala nessa questão social do funk, como na questão musical. E aí ele vai botar o dedo na ferida, porque ele fala assim, quando as pessoas falam, né? Aí ele traz comentários, porque ele é muito atacado nas redes sociais por umas pessoas, e é muito engraçado. Ele grava uns vídeos, é hilário, porque ele é um cara calmíssimo. Então, quando ele fala assim: oi, gente, tudo bem? Então, eu fui atacado pelo fulano. Aí ele mostra quem é o cara, e ele fala assim: olha, esse cara aqui. E são uns que tipo assim, coloca aquelas gravatinhas borboleta, sabe, para se fazer de um músico erudito, não sei o quê. Só que o cara não é músico erudito. Aí ele vai falar: olha, esse cara aqui que tá falando mal de mim, ele começou a faculdade de música na Unicamp, mas não terminou, e ele fica aí fazendo vídeo assim, falando mal dos outros. E aí ele começa, só que aí ele começa assim, olha só, esse cara não fez, mas olha, eu já fiz o meu mestrado, quando eu fiz o meu mestrado, e aí ele começa, ele mostra tudo que ele estudou, pesquisou, os autores, o trabalho dele é um trabalho muitíssimo bem feito. Outro dia, ele mostrou, Qual que é o por nome exemplo, o Tiadson, o canal do Tiadson. Depois, se vocês quiserem, eu coloco eu coloco no WhatsApp, o Instagram, o Facebook dele, que ele mostra, por exemplo, assim, como que seria a batida do funk, aí qual que é a melodia do cara, sabe? Ele faz até as partituras, é um negócio maravilhoso. E aí ele estava comentando que parece que essa semana o Felipe Neto
reclamou, né, falou no Twitter lá do pessoal fazendo TikTok com uma música de funk que falava, né, porque pegou, a música do funk pegou aquela frase do Rei Leão que fala assim, perigo, eu rio na cara do perigo. Aí diz que o funk fala, perigo, eu rio na cara do perigo. Aí é uma moça dizendo que ela vai sair com um bandido, que vai sentar no bandido, enfim. Aí começa aquelas coisas de funk, né? Fazendo zoeira e não sei o quê, e falando de sexo. E aí ele virou e falou assim, olha, né? E eu achei muito interessante o que ele disse, porque ele falou assim que o bandido chega num ponto, ele fala várias coisas nesse vídeo que são muito interessantes, mas ele falou assim, o bandido, primeiro que ele fala assim, que essa frase, esse termo, bandido na favela, ela já não necessariamente quer dizer que está falando do bandido, o traficante, que às vezes a pessoa até falou bandido, não sei o quê, e inclusive está com uma conotação positiva, porque aí ele fala, ele traz lá os autores, inclusive acho que o Walter Benjamin, que ele fala que o bandido tem esse lugar de alguém que coloca um dedo na ferida, de certa forma ele questiona as estruturas. Daí ele falou assim, olha, não necessariamente todo bandido vai fazer isso. Ele falou, às vezes o bandido só está preocupado com o dele mesmo. Mas, por causa disso, a figura do bandido, de alguém que está fazendo algo errado, né? Ou não necessariamente um bandido, mas alguém que de repente vai fazer algo errado, ou o vilão, né, da novela, do conto de fadas e tal, tudo, ele traz um fascínio, uma certa sedução para a gente também. Né? Não sei se é o caso, porque eu acho que aí o caso do menino, né, do Luiz da Silva, é muito claro, né, que a sensação da Cida foi uma sensação de, nossa, esse homem precisa fazer alguma coisa, né? Sai desse marasmo, dessa inércia. Mas, assim, por exemplo, eu lembro de uma vez que acho que foi aquela diretora de televisão, a Amora Maltner, ela falou assim, que ela achou o máximo, que a filha dela, lendo Branca de Neve, amou a bruxa. Então, assim, essa coisa se fosse escolher um personagem, eu quero ser a bruxa, né, do conto de fada. Então, assim, você ter esse fascínio pelo vilão, pelo bandido, tem esse quê de alguém que está num outro lugar. Ele questiona as estruturas de alguma maneira. Pode ser que você vá lá olhar e veja que no fim não tenha nada. Está transgredindo as regras. Então, a transgressão, ela é, de certo modo, sedutora. É claro. É claro, é o ousado. De repente, até aquela coisa assim, tipo, ele tem a ousadia que eu não tenho. Às vezes eu gostaria de fazer aquilo, mas eu não tenho coragem, né? Então, assim, tem esse lugar também. Lógico que, nossa, gente, quando a gente fala essas coisas, pelo amor de Deus, né? Acho que é importante ter um pouco de gradação, no sentido de que nós não estamos falando de pessoas tipo, sei lá, uma Suzane von Richthofen, uma pessoa, um Fernandinho Beiramar, uma coisa assim, que chega às raízes de uma crueldade, né? Por fazer micro-ondas de gente, né? Pelo amor de Deus, mas nós estamos falando assim daquele cidadão, mais ou menos, né? De coisas porque quando chega num ponto, você vê que aquilo ali é só crueldade, assim, né? Não tá para além de qualquer. É porque a gente fala um troço desse, aí amanhã vão dizer que a gente está dizendo que todo mundo tem que cometer crime. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. Se alguém estiver nos ouvindo, não estamos dizendo que nós queremos uma sociedade de bandidos. Não é isso. Agora, deixa eu falar, né? Às vezes com amor bandido, lembra daquela expressão, amor bandido? Quando eu comecei a ler... Só lembrando uma coisa para você, a Conceição Evaristo vai bater um papo com aquela Paulina Chiziane, que ganhou o prêmio Camões, ela é de Moçambique, no dia 29, agora, no Itaú Cultural. Eu acho que coloca lá no nosso grupo, Regina, quando chegar mais perto. Vai ser legal. E eu vi também uma amiga me mandou também eu não assisti ainda não, sobre uma entrevista com aquele cara do Torto Arado, o Inácio, esqueci o nome dele. Olha, eu tenho tanta bronca com esse livro, com esse cara. Eu já fiz questão de esquecer o nome dele. Não, gente, eu tenho... É Itamar Vieira Júnior. Itamar. Coitado, eu nem tinha que falar desse jeito com o pobre do homem, né? Mas, enfim, você ia dizer alguma coisa, fale. Mas é porque essa do Itamar, literatura e psicanálise é ele com aquela Maria Homem, que é psicanalista.
mas já aconteceu, foi no dia 23, né? E está no YouTube, se alguém interessar. A Maria Homem, eu gosto muito de assistir alguns psicanálises, gosto muito do Christian Dunker, mas a Maria Homem, não sei, eu acho ela faz muita performance, assim, eu não sei, eu não tenho uma conexão muito legal com algumas lives que eu assisti dela, pouca coisa que eu vi, né? Mas, de qualquer forma, fazer esse paralelo deve ser interessante, né? Não sei. Fica a dica. Mesmo quando às vezes, quando eu tenho muita antipatia, eu gosto até de ver para reafirmar. Não, gente que eu tenho antipatia, eu evito. Não, eu falo assim, em termos de literatura, né? Às vezes eu reforço, porque às vezes é um preconceito meu do tipo de livro que eu gosto de ler. Não, não tudo, não estou falando, né, antipatia, assim, igual você com ele, né, como autor, o que for, é nesse nível, né? Porque aí a gente tira talvez alguns preconceitos de leitura mesmo que a gente tem, né? É isso. Bom, eu vou só falar em termos assim, né, de um resuminho mesmo. Eu já estou aqui capengando de sono. Mas quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ler foi igual a Nicole também, sabe? Assim, uma vontade de terminar o livro rapidinho. E quando chegou no final, eu até assustei, porque eu vi pelo número de páginas. E para mim aparecia 264 páginas. Mas eu acho que nas 210 terminava, depois só tinha o pós, alguma coisa lá, né? Pós-fácil. Fácil, E aí eu li também o pós-fácil. E já tem um tempinho que eu li. Aí falando da Dona Adélia, a mãe da Marina, a primeira conversa que ela teve lá com o Luiz, né? Aí ela começa a falar que tudo muito caro, que não sei o quê. Então, gente, que livro atual. Sabe assim, eu falei assim, tá parecendo o dia de hoje. E aí, é tudo caro demais, é o olho. Não sei é uma tristeza. A gente lê os livros arranja um emprego para minha filha. As expressões, assim, muito semelhantes ao que a gente comenta. Gente, eu vou hoje no supermercado, levo R$50, não trago nada. E amanhã, se eu voltar, menos ainda. Então, assim... que o dinheiro não chega, né? O mês estendido. Não, e é engraçado, eu acho só curioso que eles falam, né? Que é uma expressão que a gente não usa mais, né? Que é carestia. A gente fala inflação hoje em dia, né? Eles falam uma carestia é inflação. Mas outra coisa que a gente lê, nossa, é muito triste você ler os livros dos anos 80, por exemplo, né? Que mostra, nossa, uma decadência, né? Uma sensação de derrota horrorosa. E a atualidade desses livros é um troço assim que eu acho triste, né? Porque a gente não precisava estar passando por isso. Eu senti muito atual, senti assim como se tivesse, né? Atual nesse sentido. E o que eu ia falar? Quanto à reação, né, do Luiz, que nem com o rato ele tomava uma decisão para poder tocar o rato, matar o rato, e agora matar o homem. Né? Assim, eu não acreditei que ele ia matar também, não. Foi como vocês. Será que ele vai matar? Minha filha, a dor de cotovelo. Agora. O rato trazia isso. Mas o rato ruía os livros dele, ruía a comida dele. Né? Quando falava aquela questão da dispensa, ele ouviu o barulho. Nossa, que horror! Não. E ele não tomava, ficava lá ouvindo, não levantava para poder bater alguma coisa, para pelo menos espantar o rato. E aí, assim, eu achei que ele realmente... Mas, né, fazendo a leitura, não fiquei na dúvida quanto vocês, né? E eu fiquei, assim, também querendo saber o final, se ia preso, não ia preso, como ia ser e tal. E aí o livro encerra, né? Então, eu achei que a forma de escrever, né, do Graciliano é muito interessante. E aí, quando eu falo que eu me coloquei na cena... Foi nesse sentido, né? Até mesmo pela forma dele descrevendo, e eu tendo aquela vontade de incentivar, vai, faz o que você está pensando. Mas nem isso ele estava pensando, né? Na verdade, ele foi, e quando ele viu, já tinha cometido, né? Mesmo com a dor de cotovelo que ele estava. Mas é isso, eu acho que eu já estou aqui meio campegando, de repente eu até vou sair um pouquinho. Eu tenho a impressão que eu acho que a gente também meio que chegou, né, no que a gente ia discutir. Alguém tem mais alguma coisa para
Não, eu estava falando que ele descreve tão bem que a gente envolve mesmo naquele delírio Sim, do Luiz. É muito do bem Luiz, é escrito. verdade. É muito, eu achei mais forte, né, a narrativa dele nesse sentido do que o Caetés, né? Eu acho que esse, não sei, eu me envolvi mais na narrativa, acompanhar, mesmo que tinha hora que você se perdia ali, né? Você tinha que voltar, às vezes, um parágrafo, eu falei, não, Voltava foi isso mesmo que ele falou, depois que eu li, porque é como se a gente tivesse. Ele fez esse movimento mesmo da gente entrar naquele delírio. Ele consegue fazer isso, né? Da gente entrar conseguiu. naquela divagação dele, né? Eu acho que ele consegue Gente, fazer. eu tive uma ideia. O que que vocês acham? Assim, eu já estava meio que contemplando essa ideia da gente se reunir sem ter conversa de livro, fazer uma reunião presencial, tipo um encerramento, lá pelo dia, sei lá, 15 de dezembro, mais ou menos. A gente escolhe um lugar bem aberto, um dia de noite, né? Ou de tardinha, se for um final de semana. A gente senta. E eu pensei até que quem topar, a gente pode até tentar, né? Se as pessoas derem com antecedência o dia, a gente tentar fazer um amigo oculto de livro, né? O que vocês acham? Pode trocar os nomes, aí cada um dá um livro para o outro, né? Lógico, não, a gente faz sem lista, né? E daí cada um dá o que pode, né? Porque tem livro, gente, de todo preço, né? R$ 5, R$ 10. Enfim, não precisa ser nada. Ou não, se vocês acharem que as coisas estão muito difíceis, é melhor não só fazer uma confraternização, a gente pode fazer uma confraternização de final de ano, escolher um lugar aqui na cidade que fique fácil para todo mundo ir e tudo, e a gente se encontrar, né? Que a gente se vê, de repente pensa conversa um pouco sobre o que vocês gostariam para o ano que vem, o que a gente pode fazer, mas assim, também na tranquilidade, se quiser só falar da vida e se ver, também Ô, pode. Nicole, você está Mas na aí, floresta, né? diga, Helena. Você está na Isso, tô na floresta? floresta. Ah. Isso. Não, porque a Elaine comentou de um bar, não sei aonde, entre floresta, cachoeirinha, que tinha um tanto de pé de jabuticaba e lugar aberto. Mas Olha, uns mas peraí, amigos. gente, cachoeirinha e floresta, cachoeirinha é ali para os lados da Bernardo Guimarães, É não é? diferente, tem nada a Ô, ver. Gui, não é aquele lugar que Floresta, a não. Ana falou, que era tipo uma garagem, que a gente vê lá uns pés, ela mandou a foto no grupo, vê lá uns pés de jabuticaba. Não é, será que não é lá, não? Não sei se tem a ver com a Aninha. Uns amigos da Elaine. É, é, os, os, como é que chama? É na O Odilon cachoeirinha. Beres está pro lado de cá, o Odilon Beres está pro lado de cá, e o bar está pro lado de cá, para cima ali. Quer dizer, eu visualizei assim, né? Onde que tem aquela faculdade, Una, Newton naquele Park? para cima, subindo Newton pro alto do Park? Colégio Batista. Não, 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 é UniBH. Ah, sim. Ah, na Antônio Aí, Carlos? pro lado de cima da Antônio Carlos. Aí que a Ah, BH ali subindo. então não é floresta, é cachoeirinha. É porque a cachoeirinha Então, mas você só que a atravessa a cachoeirinha, cachoeirinha você chega na é Concórdia. Concórdia e isso. depois. Olha, aqui. Não, mas esse aqui acho que é em Campo Grande. Eu achei um negócio aqui. Peraí, deixa eu ver. Tem um aqui, Alto da Jabuticaba, Cachoeirinha. Ah, quem sabe? Aquela Que é menina. um lugar aberto, que é interessante. Não, não é. Esse é na cidade de Passe Bem, não é aqui. Depois a Aninha, Mas gente depois eu conversa com a pergunto. Elaine. Depois eu Aninha tinha pergunto para ela. A Aninha tinha postado 2 lugares, lembram? Ela falou que um ela conhecia e o outro não. Um era tipo uma garagem grande, né? Mas E você o fala que outro. postou no grupo? Postou no grupo do Toda Prosa? Lembra quando a gente pensou que a gente, no final do ano, a gente ia encontrar? Ela postou no grupo 2 lugares. Ela falou: ó, esse eu Lembro, não. conheço. Aqui, ó. Aqui, ó, Quintal da Jabu. De repente é esse, que Quintal da Jabuticaba, né? Ela postou Bar da Tia Ruth, né? Que eu não sei Esse fica no Ouro Preto. Esse fica no Ouro Preto.
E aí depois ela falou, ó, é tipo uma garagem enorme, que ela falou esse bar da Tia Ruth. E o quintal da Jabu, ela postou até um Instagram para a gente ver, seriam duas opções. Quem sabe é esse que tem a Pelo nome jabuticaba. deve ser esse, Quintal da Jabu, deve ter jabuticabeira no fundo. Gente, a Cida tá com sono, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa remate aí. Se alguém tem mais alguma coisa para dizer sobre angústia, a gente se desangustia. Se não, vamos partir para as nossas camas, para as nossas televisões, Netflix ou outros livros, enfim, para os nossos, o que mais que vocês queiram fazer essa noite, né? Ou sei lá, né? De repente aí se tem o marido e um namorado interessante, vocês também podem se divertir antes de dormir. Mas enfim. Aqui. Vamos pensar da gente encontrar assim, que a gente tiver outro lugar. Se for esse que a Elane está falando, foi uma sugestão da Ana, às vezes elas foram lá, nesse quintal da Jabu. Eu vou dar um Google agora nesse quintal da Jabu, e aí, de repente, eu já até sugiro. Olha, gente, o que vocês acham do quintal da Jabu? Porque é um quintal aberto, e vamos ver data, que horário que fica melhor, vamos fazer no sábado, vamos fazer no domingo, vamos fazer durante a semana, e aí a gente fecha lá, conversando sobre isso, e fazemos um encontrinho, porque aí a gente pode escolher um lugar aberto, e quando a gente voltar em janeiro ou fevereiro, a gente também decide isso, a gente vê de qual que vai ser o melhor lugar para a gente retornar. Até lá muita gente já vai estar com mais dose de vacina, vai estar mais seguro também de sair na rua, né? Vai ter passado, por exemplo, o Réveillon, Natal, a gente vai ter tido essa coisa, e a gente pode escolher um lugar com mais tranquilidade para a gente se encontrar, né, fisicamente. Lembrando que eu vou continuar mantendo essa coisa de levar o computador e tal, para a gente poder ter gravado e para quem mora fora de Belo Horizonte poder acompanhar. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Amo vocês, foi muito gostoso, viu? Adorei conversar. Todo mundo leu o livro, né? Aquela coisa assim deliciosa. Leu o livro com atenção, isso é muito gostoso. E espero que vocês tenham curtido essa passagem por Graciliano Ramos, assim, que tenha sido bom para vocês também. Eu quando eu tiver um minutinho, eu vou ler Infância, com certeza. Eu já tinha lido São Bernardo, mas há muitos anos, então foi bom, né? Que aí tem coisas que a gente presta mais atenção desse jeito, né? Dizem que uma pessoa nunca lê o mesmo livro duas vezes, né? No sentido de que quando a gente lê, a gente já é outro. Então, enfim. Não é a mesma pessoa. Então, queridas, boa noite. Boa noite. Amo vocês. Muito obrigada por tudo. E até a próxima. Beijo. Fique com Deus também. Tchau. Até. Tchau.